Esse era Han Jin-young, e ele era completamente apaixonado por essa menina, só que ela começou a parar de andar com ele e começou a andar com Shin, o playboy da escola. E ele continuou a observar tudo isso, enquanto sofria muito, já que ele tinha suportado uma vida gentil durante anos, já que essa menina, quando era pequena, disse que ela realmente gostava de pessoas gentis e que gostaria de se casar com uma pessoa assim, mas era só aquele valentão chamar por ela e a Han Soo-jin que ela ia correndo para os braços dele. E o nosso prota que se dedicou a cuidar dela e realmente se apaixonou por ela verdadeiramente, agora estava sendo tratado como lixo. Ela até saiu com ele, dizendo que não deveria falar que eles estavam namorando tão alto assim. Enquanto isso, nosso prota estava engolindo o choro e observando tudo aquilo. Mas tinha um porém nessa história, já que Jin-young não era filho de uma pessoa qualquer, o seu pai era o líder de uma gangue. E após ele ser recebido, ele ficou muito irritado e perguntou aonde estava seu tio, e o guarda informou rapidamente que estava lá dentro. Enquanto isso, ele chegou, batendo na porta, e ele começou a gritar, dizendo que precisava urgentemente da ajuda do seu tio, já que agora ele queria virar um cara mau. Seu tio, porém, perguntou o porquê dele estar querendo fazer isso, já que ele tinha se esforçado durante a vida toda para ser mais gentil do que todo mundo, e agora do nada ele queria se tornar um cara mau. Então ele perguntou ao seu tio se ele era um cara mau, e ele disse que sim, já que se ele tivesse que ser, mais provável que ele fosse um vilão. Então perguntou quanto ao seu pai, já que ele era uma pessoa ruim também. Ele explicou que o seu pai era Young-nin e era um chefe incrível, para ele o melhor lutador que haveria, e na sociedade ele era mais conhecido como uma pessoa ruim pela maioria das pessoas por aí. E foi aí que Jin-hoon disse que tinha o sangue de uma pessoa maligna correndo em suas veias e pediu por favor para que o ajudasse, já que ele precisava se tornar uma pessoa ruim. Porém seu tio disse que essa era uma boa expressão, dizendo que o que tinha na sua face era realmente algo que ele nunca tinha visto antes e parecia finalmente a cara do jovem mestre, que realmente espelhava a do seu pai. Mas ele sabia o quanto o jovem mestre tinha se esforçado para se tornar uma pessoa gentil, e em apenas instantes seria quase impossível ele se tornar alguém mau. Perguntando se ele aceitaria tudo o que ele iria falar, ele disse que sim, aceitando então a ajuda do seu tio, levantando então o dedo e dizendo que primeiro eles precisavam se livrar dessa good vibes que ele passava, começando pelo seu cabelo e o seu uniforme escolar. Eles precisavam decidir um novo visual, e ele iria decidir isso pra ele, e só deveria confiar isso em suas mãos. Então Jin-hoon disse felizmente que sabia que seu tio ajudaria, porém seu tio já colocou a mão no seu ombro dizendo que de agora em diante ele estava proibido de sorrir alegremente e com gentileza, já que ele deveria sempre parecer uma pessoa séria, mudando o semblante que estão distante. E agora sim seu tio estava feliz. Seu tio então quis saber o porquê dele estar querendo mudar agora do nada, se lembrando que aquela menina disse que iria se casar com uma pessoa gentil e amigável, e ele ouvindo aquilo, é claro que caiu no golpe dela, dizendo ainda que tinha que ser uma pessoa igual ao Jin-hoon, e aí foi que ele ficou todo gamadinho, mas do nada, ela estava na mão do queixo rubro, o nosso vilão, pensando agora que ele não tinha nenhuma razão para viver assim mais. E então seu tio disse que realmente ele não tinha muito sentido, mas se fosse esse caso, ele iria ajudar ele o quanto ele precisava, perguntando então ao seu sobrinho se ele tinha alguma coisa que ele gostaria de fazer enquanto começava a se tornar uma pessoa ruim. Então o nosso prota disse que tinha um pilantra que ele queria destruir, então agora ele tinha um bom motivo para ter e ensinar ele as suas manhas. E ele ouvindo o tio parecia que realmente seria muito fácil. Ele se perguntava se ele conseguiria, já que o garoto vivia fazendo o seu melhor por um longo tempo, e ele tinha uma parede quase completa de destaque da escola, sendo considerado o melhor aluno, mas ele começou a bater a cabeça lá, dizendo que ele não estava nada confiante. Enquanto isso, uma pessoa entrou, chamando pelo jovem mestre, dizendo que a roupa dele de colégio estava pronta. E ele até falou que ele era conhecido como Furação Estileira antigamente, já que ele tinha os melhores estilos na escola. E depois disso, o seu tio já chamou ele e ele já veio caminhando no estilo gangster, meu parceiro. O cara já tava com os cordão e com as pratas tudo de ouro, e toda a gangue aprovou, dizendo que realmente o cara tava um cachorrão. E já mandaram o menino pra escola, dizendo que ele deveria fazer uma cara séria e levantar os olhos, e andar de um jeito mais confiante para ele conseguir. Ele porém achava que isso era completamente exagerado, mas onde ele passava, ele chamava a atenção de todas as pessoas.
Elas até mesmo se perguntavam quem era esse cara estiloso, mas ele estava realmente querendo cumprimentar todas as pessoas. A sua boca estava até coçando e o seu tio tinha dito ele tinha que começar a parar de falar com todas as pessoas de uma forma gentil. E sim, ele era proibido de cumprimentar os outros, até que uma menina chamou por Jin-Woong e começou a falar com ele, mas ele nesse momento respondeu: "Tá olhando o que, menina?" E ela já pediu desculpa e já ficou toda nervosa, enquanto o nosso prota já entrou na sala e já sentou na mesa batendo as mãos, irritadaço. Enquanto isso, a sua amiga de infância perguntou se eles poderiam ir para a cantina juntos, mas ele só levantou e empurrou a carteira e pensava por si mesmo que não conseguia fazer isso, especialmente com a Soo Jin. Mas ele disse que era claro enquanto saía da sala, mas ela percebeu que ele parecia estar de mau humor, mas as pessoas comentavam que ele parecia estar de mau humor ou que ele tinha brigado com a Soo Jin. E enquanto ele saía, ela foi atrás dele, perguntando se tinha acontecido alguma coisa e o porquê dele estar agindo assim. E então, ela perguntou se eles eram amigos, já que ele poderia contar se tivesse acontecido alguma coisa. E ele disse: "Amigos? Claro, se aconteceu alguma coisa, essa coisa aconteceu foi com você." Rapaz... Então ele disse: "Sabe de uma coisa? Vá para a cantina sozinho." Ela não sabia o que estava acontecendo, perguntando o porquê que ele estava agindo assim, como se fosse uma pessoa completamente diferente. E ele disse: "Bom saber, já que a pessoa que mudou primeiro foi você, Soo Jin." E então ela ficou toda abismada, sem saber o que realmente estava acontecendo, enquanto Jin-Woong começou a andar e a descer as escadas, já que ele pensava que faziam 10 anos que a sua vida tinha mudado por causa de algo que ela tinha dito, e agora a sua vida estava mudando de novo por causa dessa mulher. E então era a primeira vez que a aula tinha começado e o sinal tinha tocado e ele não estava na aula. Pela primeira vez ele estava vendo o dia lá fora e isso parecia que ele estava fazendo algo de errado. E enquanto ele estava andando, ele viu um pessoal aglomerado na parte de trás da escola, fumando e usando umas coisinhas aí. O que mais acontecia de estranho é que o nosso mano Queixo Rubro estava lá e estava fumando junto com as menininhas, perguntando se elas queriam ir comer alguma coisa. E enquanto isso, o nosso prota estava observando tudo, pensando o que eles estavam fazendo ali fora e matando a aula. O Queixo Rubro começou a sair com uma garotinha de cabelo escuro, mas Jin-Woong estava querendo saber o que estava acontecendo, já que ele estava namorando sua amiga de infância e o porquê deles estarem andando juntos assim. E de repente eles já estavam do lado de fora. Ele disse que aquele não era o lugar que eles estavam indo. Ele achou um lugar muito melhor que servia um ramyeon bom pra caramba. Então ela disse que era incrível, enquanto seguia ele para o abatedouro. E então ela já começou a se aproximar dele, perguntando se ele iria pagar dessa vez. Ele então disse que realmente eles iriam decidir no pedra, papel ou tesoura. O cara era tão vacilão que não pagava nada pra mulher. E foi aí que Soo Jin percebeu que ele estava saindo com outra garota, percebendo que ele era um completo canalha. E como a Soo Jin poderia gostar de um tipo de pilantra desse? Ele era simplesmente horrível. E o nosso mano Queixo Rubro continuou andando por um certo momento, enquanto ele dizia que o restaurante estava bem pertinho. Mas quando ele chegou, era o prédio da casa dele. A menina perguntou se eles vendiam o ramyeon lá, porém ele disse que era a casa dele e que ele iria fazer um ramyeon para ela. Porém ela se negou a entrar, dizendo que não queria ir para a casa dele agora, já que ele tinha dito que eles iam para um lugar que vendia um ramyeon. E ele disse que a casa dele tinha um ramyeon delicioso e que ela não deveria se preocupar, já que não tinha ninguém em casa. E o nosso prota, percebendo tudo, que ele estava levando a menininha pro abatedouro, então ela começou a conversar que não queria ir, já que eles iam voltar e comer naquele lugar que eles tinham passado em frente. Porém o cara já começou a segurar na mão dela, afirmando que eles iriam demorar tanto para voltar e que seria melhor se eles comessem ali, mas ela já puxou com força a mão, dizendo que não queria mais comer sozinho na casa dele. E ele já ficou completamente irritado, chamando ela de prostituta, dizendo que ela iria fazer ele ficar parecendo um lixo do nada, perguntando se ele já tinha falado o que ele tinha e agora ela iria embora. Porém ele disse que só tinha falado que eles iam se divertir um pouquinho e agora ela estava desprezando ele completamente, enquanto preparava os punhos para socar ela, perguntando se ela estava querendo morrer, mas ela já deu um tapaço na cara dele. E ele disse: "Você me bateu? Então quer dizer que eu posso bater em você também, né?"
Enquanto isso, o nosso plotinho estava ouvindo tudo, se perguntando se ele chamava a polícia, já que aquilo era bem urgente, e estava se tremendo todinho de medo, quando de repente ele viu várias pedras, e pensando que isso poderia ser a solução para fugir daquilo, já que Davi tinha derrotado Golias com uma pedra também, e uma pedra era o começo de tudo. Decidiram então acertar ele, porém quando ele tacou a pedra, ele não acertou nele, mas sim na cabeça da menina, e a menina já entrou em choque com aquela pedrada, enquanto o homem começou a gritar perguntando quem tinha tacado aquela pedra enquanto se escondia, e ele disse que não deveria jogar mais pedras como um covarde e aparecer se tivesse coragem, e a menina dizendo que estava doendo pra caramba, porém o nosso plot estava com mais uma pedra na mão, pensando que não ia pegar na Yedi, decidindo então pedir a Deus que por favor acertasse na cabeça dele, e nesse momento um anel saiu do seu dedo e fez com que a pedra acertasse no meio do crânio do mano, e ele então começou a correr puxando a menina, dizendo que eles iriam fugir primeiro, mas ela dizia que a cabeça dela estava sangrando um pouco, perguntando quem era ele e dizendo que deveria soltá-la, já que ele estava sangrando por causa dela, mas ele disse que eles iriam fugir primeiro e depois eles resolviam isso. Ela só pensava o porquê deles ter que fugir primeiro, pensando que esse menino era um retardado, e enquanto Shin via eles dois correndo, ele dizia que iria pegar aquele cara de qualquer jeito, mas eles já estavam bem longe. Ele depois de um tempo deixou ela sozinha sentada no banco e ela se perguntou aonde aquele idiota tinha ido depois de correr tanto, e ela só achava que isso iria deixar uma cicatriz na cabeça dela, quando de repente ele voltou e ela perguntou aonde ele tinha ido, e ele simplesmente tinha buscado um band-aid para ela. Ela realmente agradeceu, perguntando se ele estava tentando usar isso para compensar que tinha batido nela. Ele então disse que tinha sido mal, já que ele não tinha uma mira tão boa, mas acabou acertando ela. Porém, mesmo assim, ela ficou feliz, dizendo que estava apenas brincando, e ela teria sido agredida pelo Jong se ele não fosse interromper, perguntando quem ele era. Porém, ele já conhecia Yedi, e eles eram da mesma classe. Então, depois que ela disse que era o Ji-Young, ela ficou realmente muito abismada, já que eles estavam completamente diferentes, de nerd a cria. Ele então disse que pensou que tinha feito o seu melhor sendo gentil com todo mundo, mas estava na hora de mudar, e ela perguntou o que gentil tinha a ver com ser irritante, já que ele era irritante sem motivo nenhum, enquanto ela ouvia vários rumores sobre ele ser gentil, parecendo que era realmente verdade. Porém, ele disse que não era mais, ele não era mais gentil, agora ele era mau, enquanto ela colocava o band-aid na cabeça, perguntando o que ele estava falando, e ele confirmou dizendo que agora ele era mau. Ela então disse que uma pessoa má não iria ajudar os outros, e ele realmente era um cara muito gentil. Uma pessoa má era idiota, era igual o Shin, que realmente estava tentando levar ela para o abatedouro. Ele era realmente um completo imbecil. Porém, Ji-Young perguntou se ela gostava dele também, já que parecia que ela gostava de caras maus, e ela achava que era melhor dizer que ela era atraída pelo charme e pelo jeito de caras maus, já que eles andavam igual uns lunáticos numa moto aí, né? Mas enquanto ele ouvia isso, ele se perguntava se ele era capaz de se tornar um lixo como ele. Ela então perguntou o que ele estava falando, enquanto recebia a ligação dele. E então ela perguntou se ela iria dedurar ele, mas ela pensou se ela deveria responder ou não, enquanto ele agradecia, pedindo para que por favor ela não fizesse isso, e ela atendeu, e o cara já estava muito irritado, xingando ela de todas as formas e perguntando aonde ela estava, perguntando quem era o lixo que tinha corrido com ela, e ele também sabia que era da escola deles por causa do uniforme, então não deveria falar besteira. Porém, ela começou a gritar com ele também, dizendo que ele deveria calar a boca e também elevar a sua voz bem mais baixo com ela, já que se ele quisesse ir para a delegacia, ela iria levar ele. Então, de repente, ele desligou a ligação, e o nosso prota percebeu que realmente ela era uma menina bem intensa, enquanto o cara continuou chamando ela de prostituta e dizendo que ela tinha ficado bem louca. Enquanto isso, ele pensava quem era o imbecil que ousaria jogar uma pedra nele, já que não tinha ninguém na escola deles que faria isso, e a pedra caiu
por aquele lugar, e então ele iria fazer questão de encontrar aquele cara, quando de repente ele estava andando e acabou encontrando algo no chão. E Eddie começou a perguntar para Jin-Young o que eles iriam fazer agora, e ele disse que iria voltar para a escola, já que o nosso prota pensava que se eles deixassem aquele cara sozinho, ele provavelmente faria algo com a sua Jin também. E Eddie porém disse que ele era realmente amigável, e era a primeira vez que eles estavam se falando, mas perguntou se ele estava realmente tão interessado nela assim. Ele porém ficou surpreso, ele porém falou que ele não era uma pessoa gentil, e ele só tinha realmente visto ela em perigo. Mas nesse momento ela começou a dizer que mesmo se ela denunciasse ele para a polícia, ela realmente teria certeza que ele não seria punido, já que foi ela quem partiu primeiramente para ele, dando para ele vantagens em vários aspectos. Então ele pensou que a lei era assim. Então ela disse que como ele já sabia, ela não tinha uma boa imagem na escola e realmente não queria ouvir as pessoas sussurrando sobre ela, e tecnicamente ela não poderia ter uma imagem pior do que ela já tinha, mas mesmo assim ela não queria que piorasse indo para a casa dele. Então pediu para, por favor, manter aquilo em segredo sobre o que tinha acontecido naquele dia, agradecendo a Jin-Young. E apesar de ser a primeira vez que ela tinha encontrado ele, ela não acreditava que ela tinha contado tudo isso à toa, enquanto saiu rindo bastante. Mas o nosso prota estava muito irritado e os seus amigos perguntaram o que tinha acontecido com ele. Além de usar correntes de ouro, agora estava usando bracelete e também parecia um bandido. E até mesmo o professor tinha pedido para ele ir à sala dos professores, porque ele estava cabulando aula e achava que ele iria precisar fazer algo com as roupas. Então, no almoço, ele disse que estava ok. Porém, além disso, ele queria explicar exatamente o que tinha acontecido para ele virar um bandido da noite pro dia. Seu amigo, porém, perguntou o porquê dele estar parecido com o Shin agora. Mas ele bateu na mesa, irritado, porque ele não queria ser parecido com aquele cara. E ele realmente não estava tentando ser parecido com ele. E nesse momento, os seus amigos, ouvindo o tom de voz, começaram até mesmo a babar. E o outro soltou a comida com medo dele, perguntando o que exatamente ele estava fazendo e o porquê dele realmente estar se vestindo como um cara mau. Ele disse que existia uma razão para ele querer virar um cara mau e ele iria explicar depois. Mas ele então disse que tinha um motivo, então tá bom. O outro amigo então perguntou o porquê que ele estava precisando ser um cara mau, tipo o idiota do Shin, já que realmente não tinha tanta necessidade. Ele sempre foi uma boa pessoa, mas veio na imagem dele da pessoa que ele amava, interessada pelo Jin, e ele começou a se tremer de raiva, dizendo que ele tinha que ficar igual ao Shin, já que ele não importava o que ele fizesse, ele precisava ser um cara mau. Porém, do nada, chegou uma menina do seu lado, perguntando o porquê alguém como ele estava tentando ser uma pessoa má, e era a Eddie. E ela perguntou se poderia comer com todos eles, enquanto sentava do lado do nosso prota, e ele ficou bem desconfiado. Ela perguntou o porquê deles estarem desconfortáveis com ela, avisando que não queria incomodar nenhum deles, enquanto eles sorriam primeira vez para uma garota. Mas de repente, o nosso prota perguntou o porquê disso está acontecendo, já que aquilo era realmente desconfortável. Então um dos amigos começou a perguntar se poderia ajudar a Jin-Young, porém ele levantou rapidamente dizendo que não precisava de um motivo e nem da ajuda de ninguém, dizendo que já estava cheio e então iria sair, e deles deveriam levar o tempo que eles quisessem para comer, dizendo que iria ver todos eles depois. E a menina já ficou toda preocupada, indo atrás do nosso prota, chamando pelo seu nome. Os seus amigos porém pensaram que algo muito interessante estava acontecendo, e aquela menina estava doidinha para o nosso prota. Porém, eles só tinham inveja, já que aquele mundo não proporcionava isso para eles. E nesse momento, as amigas que andavam com ele também começaram a achar estranho, já que tinha uma menina correndo atrás dele e realmente toda preocupada. Enquanto isso, ele foi para o banheiro para poder fugir dela e começou a pensar que era verdade, já que ele iria ser punido se continuasse agindo dessa forma. Decidiu então tirar o colar e depois tirar as riscas da roupa, pensando que o tio Sang iria ficar irritado com ele, já que ele era muito bom com artesanato, e depois ele iria explicar para o professor o que tinha acontecido. Ele achava que ele teria que se desculpar, já que era sua primeira vez cabulando aula, e ele estava horrorizado, mas seria punido severamente, e seria bom se eles apenas ligassem os pontos, e ele tinha que tirar também os seus anéis, quando de repente ele percebeu que um dos anéis não estava nem no seu bolso e nem no seu dedo, e que agora ele estava com um problemão, já que um dos membros da gangue tinha entregado esses anéis, dizendo que o seu dedo era grosso, então iria ficar um pouco largo nele.
Ele porém perguntou o porquê dele estar entregando isso para ele, e ele disse que ele tinha recebido isso de um presente do seu chefe, quando ele tinha virado um adulto, e pensar que ele seria capaz de passar esse significante anel adiante para o filho do chefe. Seria uma honra. Ele porém disse que não precisava disso, mas ele disse que realmente ele tinha que devolver quando ele morresse, e deveria levar isso para a cova com ele. Porém, nesse momento, o nosso protinha já entrou em choque, pensando que realmente agora ele iria morrer, já que ele tinha perdido o anel e ele nem tinha percebido até pouco tempo, começando a procurar em toda a escola, quando de repente Shin chegou e viu o nosso prota no chão e já deu-lhe uma bicuda nas costas, perguntando o porquê ele estava bloqueando o caminho, dizendo que ele estava bem irritado e com um band-aid na testa, deixando o nosso prota já com a corcunda torta. E então ele viu que as costas deles parecia com o bastardo que tinha batido nele e começou a chutar ele, quando todo mundo na sala começou a ficar nervoso e o nosso protinha no chão, enquanto perguntavam se ele tinha desmaiado, mas o cara já começou a dizer: se ele não vai se levantar, eu acho que eu preciso te bater de novo antes de você se levantar. E então de repente alguém começou a chamar pelo Shin, e era a menina que ele tinha tentado levar para batedouro, mas ela disse que ele não deveria ficar descontando a sua raiva naquele idiota. E nesse momento ela começou a perguntar quem era o imbecil que tinha corrido com ela. E Edi porém respondeu que realmente não sabia, e ele então puxou ela pela gola, falando que parecia que ela não iria dizer enquanto ele agisse com gentileza. Então ele começou a olhar bem irritado, perguntando se ela achava que ele era algum tipo de imbecil, já que ele já tinha visto o uniforme dele e era da escola deles. Ela porém começou a gritar, dizendo que já sabia que ele era um idiota, e também que ela não sabia quem era, quando ele já levantou a mão para dar um tapão nela, dizendo que parecia que ela precisava de um tapa para perceber o que estava acontecendo, então ele iria bater um pouco nela. Ele porém respondeu: você acha que eu não faria isso, sua prostituta? E então disse para ela cerrar os dentes para ele não arrancar um. Então ela porém pensava que esse bastardo iria realmente bater nela, e infelizmente a única pessoa que poderia parar o Shin era o professor, e além disso o nosso protinha, que estava no chão ali deitado, quando de repente alguém na turma disse que a pessoa que ele estava procurando era ele, e ele não tinha ouvido bem, pensando se realmente alguém tinha falado isso, e ele foi em direção à mesa desse homem que estava falando com ele, e quando de repente ele pegou e lançou-lhe uma bicuda na mesa do cara, perguntando se ele era o idiota que tinha atacado a pedra na cabeça dele, dizendo que ele estava mandando ele acordar agora e chamando ele de idiota. Mas todo mundo na sala ficou maluco, pensando que ele estava batendo no maior brutamonte da sala, quando de repente o homem se levantou e ele pareceu uma muralha, perguntando se ele estava louco. Então ele começou a sentir a pressão e começou a ouvir que ele tinha ajudado a Edi. Ele porém perguntou o que ele estava falando, e ele disse que estava perguntando se foi ele que ajudou a Edi, porém a Edi estava quietona e suando frio no canto, então ele pensou que ele deixaria as coisas como estão, já que ela estava assustada, agora as coisas ficariam realmente fora de controle, mas ele começou a olhar para o lado e viu que tinha um carinha no chão se tremendo de dor, e então ele pensou se realmente ele tinha ajudado ela, quando então o Shin já segurou na camisa dele, falando que ele não deveria tentar ser engraçado, e pensando o que tipo de coisa ele estava tentando fazer, pensando se ele era um lixo para ele, mas nesse momento ele já começou a segurar as duas mãos do Shin e começou a levantar ele, e ele então pensando que aquilo era mentira, já que ele não iria fazer aquela coisa se ele tivesse toda essa força, e nesse momento ele começou a apertar a mão dele mais ainda, perguntando o que ele iria fazer a respeito se fosse mentira ou não, e ele tentando resistir à força daquele homem, disse que deveria soltar ele, e então ele começou a sentir uma dor no braço enquanto saía de lá, que então foi ele, então ele não deveria tentar dar uma de engraçadinho, dizendo que ele deveria esperar e ver o que iria acontecer no futuro, enquanto mandando aquela menina sair fora, xingando ela mais uma vez. Então nesse momento ele começou a gritar, perguntando à sala inteira o que eles estavam olhando, já que eles deveriam aproveitar o momento, e enquanto ele saía, ele já pensou que realmente esse tal de Jin estava realmente desmaiado, mas já abaixou e puxou o cabelo dele, pensando que aquele idiota era exatamente do tamanho dele, quando de repente o nosso prota viu que o anel
anel estava na mão dele e o porquê que aquilo estava lá. Ele já se levantou, dizendo: não é como se esse perdedor pudesse ter feito isso, enquanto saía da sala. E agora o nosso prota percebeu que realmente ele tentaria. E agora o nosso prota tinha percebido que ele teria que buscar o anel que agora estava sobre as mãos de Shin. Mas incrivelmente, a Sojin começou a pensar no nosso prota, mas não era ela quem estava lá para consolá-lo, mas sim a Yeji, perguntando se estava tudo bem com ele e se queria que ele ligasse para a polícia. Ela começou até a morder os beiços, sentindo ciúme pelo nosso protagonista, e os seus amigos começaram até a dizer que pensar que alguns dias atrás a Yeji estava falando mal do nosso prota, e com a atitude dela, parecia até mesmo que eles tinham uma relação, e tinha mudado tudo do dia para a noite. E aí fez com que ainda mais a Sojin ficasse com mais ciúmes. Enquanto isso, ela então começou a dizer para o Song que ela estava muito grata pela sua ajuda, perguntando se ele poderia ajudar ela novamente. E ele disse que claro, enquanto coçava a orelha. E nesse instante, o nosso prota disse que já estava tudo bem e começou a se levantar, dizendo que ele poderia ir sozinho para lá, agradecendo a Yeji. E então, de repente, ela disse que estava tudo bem e o nosso mano bombado lá atrás, mas ele saiu da sala e a única coisa que ele pensava era porque o Shin tinha pegado aquele anel e como ele poderia explicar isso para o seu tio agora. E chegando em casa, ele só pensava nisso, já que aquele anel era muito importante para ele, e a gangue já começou a parabenizar ele, dizendo que ele era bem-vindo e o seu rosto estava realmente bem sério. Mas quando se aproximaram, viram que realmente ele tinha marcas de chute nas costas e perguntaram o que tinha acontecido com ele. Eles já ficaram irritados, perguntando quem tinha desafiado a máfia do urso flamejante e dizendo que todos deveriam pegar suas ferramentas, já que era guerra. Os caras já começaram a pegar até mesmo faca, porrete e até mesmo soco inglês para ir atrás de quem tinha se levantado contra o jovem mestre. Porém, o jovem mestre disse que eles não deveriam reagir daquela forma, mas um deles já começou a ver todo aquele alvoroço e perguntou o que estava acontecendo. E eles disseram que o jovem mestre tinha apanhado na escola, mas em vez dele ser compreensivo, ele simplesmente tirou um soco inglês com vários espinhos, dizendo que eles deveriam ir e matar toda aquela escola. Enquanto isso, o jovem mestre tentou acalmar todos, dizendo que eles não deveriam levar aquilo tão a sério. Mas nesse mesmo instante, o tio dele chegou gritando, dizendo que todos eles deveriam parar, avisando que todos deveriam abaixar as armas e se acalmarem. Eles realmente ouviram ele e fizeram isso. Porém, ele disse que o jovem mestre era alguém que se tornaria o pilar da organização deles, e eles não poderiam interferir na luta do jovem mestre. E então, finalmente, eles entenderam o que eles não poderiam fazer, soltando então as armas. Mas nesse momento, até mesmo um dos chefes pediu perdão, já que ele estava cego, pedindo para que, por favor, o tio perdoasse ele, e todos eles começaram a curvar a cabeça em respeito ao chefe. Ele então disse que ok para todo mundo, avisando que todos eles deveriam se juntar na sala de reuniões, que eles iriam ter uma reunião de estratégia. Ele, porém, não achava que precisavam ter uma reunião estratégica só por causa daquilo. Seu tio então perguntou ao jovem mestre quem era o pilantra que tinha batido nele e se ele era bom de briga. Porém, ele disse que ele era visto como um delinquente, mas lutando ele talvez não fosse tão bom. Os guardas então começaram até a se perguntar, já que era um delinquente, eles poderiam simplesmente dar uma surra nele. Porém, o tio disse que entendia. Porém, o tio achou isso estranho, já que definitivamente ele disse para ele ser o primeiro a bater, perguntando se ele tinha batido primeiro. Todos então ficaram admirados esperando a resposta, mas ele disse que ele nem conseguiu bater nele, deixando todos cabisbaixos. Porém ele disse, mas eu tanquei uma pedra naquele desgraçado e acertei a testa dele. Então todos já começaram a ficar todos animados, dizendo que a pedra era o básico, mas o tio já bateu na mesa, dizendo que ele não deveria utilizar armas no início. Um delinquente do ensino médio apenas usa seus punhos para resolver as coisas, dizendo que a razão pela qual o jovem mestre apanhou feio foi porque ele não consegue lutar, avisando então que o jovem mestre era um homem que carregava o sangue do chefe da família da máfia do urso, e ele definitivamente ficaria forte com o treinamento, e eles eram especialistas na área. Ele já ficou felizão, e então todos começaram a gritar, dizendo que o jovem mestre apenas deveria confiar neles, mas o seu tio levantou a mão dizendo que tinha algo mais importante para o jovem mestre
antes de tudo isso. E ele queria saber o que era, e ele disse que era o hábito de ganhar, que é conseguido com a sua primeira vitória. Ele, porém, não estava bem lutando, então como ele poderia fazer isso e treinar isso? E seu tio disse que será tarde demais até ele ter treinado. Existia uma forma de fazer isso, e ele perguntou qual que era. Ele literalmente teria que estourar na porrada um pilantrinha mais fraco. Os guardas já começaram a ficar muito felizes, dizendo que o tio dele era realmente muito esperto, deixando o nosso prota bem impressionado, já que agora ele teria que bater nas pessoas que ele ajudava. Ele, porém, disse que se ele espancasse um cara mais fraco do que ele, seria um pouco injusto. Porém, os membros começaram a dizer que se o jovem mestre se tornasse mais forte, haveria toneladas de fracos por toda a parte, e à medida que ele se tornasse mais forte, haveria cada vez mais malandros que seriam mais fracos do que ele, e o mesmo caso para todos eles. Estava certo que ele só precisaria depositar sua confiança neles. No dia seguinte, Jin já estava indo novamente para a escola e se despediu rapidamente de todos eles para não perceberem que ele tinha perdido o anel, mas ele estava muito nervoso, quando de repente ele olhou para o lado e adivinha quem estava lá? Uma senhorinha precisando de ajuda para carregar algumas coisas, e ela estava pegando tábuas descartáveis, mas se lembrou que o tio dele tinha proibido de ajudar os outros sem receber algo em troca, e o verdadeiro vilão só se move quando algo está em jogo, e ele se esforçou tanto para não ajudar que precisou sair correndo. Até a velhinha deu um sorriso simpático para ele, mas ele correu mais ainda, até mesmo chorando, querendo ajudar a senhora. E quando de repente ele parou, ele pensou que aquele seria realmente o final, quando de repente ele encontrou mais um senhorzinho de idade. Ele não acreditou que ele estava segurando uma maleta completamente pesada, e ele não tinha dito que estava atrasado. O vozinho até perguntou se ele estava perturbado, mas ele já começou a correr chorando mais. Após isso, ele correu tanto que conseguiu se afastar, mas parecia que ele iria chegar um pouco atrasado, tendo que se desviar um pouco do caminho, e essa seria a primeira vez que ele iria se atrasar e provavelmente seria punido novamente. Só que de repente, dois jovens apareceram atrás dele conversando, e ele não queria que realmente fosse um idoso, mas eram só dois estudantes e ele já ficou tranquilo, quando de repente eles atravessaram no sinal vermelho, e quando o nosso prota foi tentar seguir eles, ele quase morreu atropelado por um caminhão, e o cara começou a falar muito no ouvido dele e ele só pedia desculpas, e então ele queria fazer o mesmo, enquanto os dois observavam ele dizendo que ele era bem doidinho, mas o sinal tinha ficado verde e o seu amigo da escola tinha aparecido perguntando se ele não ia atravessar, mas ele disse que não, e então ele estava esperando o sinal ficar vermelho para que ele pudesse provar e descumprir uma lei. Então o seu amigo só deu tchau e deixou ele lá, quando de repente ele tentou atravessar, só que um monte de carro começou a aparecer do nada. Só que não, o nosso prota correu igual um louco no meio dos carros, enquanto os caras começaram a gritar, perguntando se ele estava tentando arruinar a vida dele, mas ele estava felizão, já que agora ele tinha cometido um crime. Mas por que exatamente as pessoas realmente faziam isso? E pensar que chegar na escola estava sendo tão difícil, pensando se agora ele deveria tentar cuspir saliva, e então ele já se virou e tentou começar a cuspir, só que não dá boa não. Ficando então com a cara toda babada, e ele pensava que realmente isso era muito difícil, ele só precisava praticar mais. Ele ainda iria cuspir saliva no final, mas precisava se tornar um pouco mais maldoso, quando de repente ele viu Sojin passar do lado dele, e ela nem mesmo prestou atenção que ele estava ali, já que ela estava com o nosso mano Queixada, e de repente eles já estavam abraçadinhos andando, e o nosso prota escondido bem no beco, pensando o porquê dele estar escondido, já que ele não era nem parceiro desse cara, e era realmente bem patético, e ele queria que ele não estivesse passando por um momento difícil, mas mesmo assim, a Sojin parecia estar muito feliz ao lado daquele cara, e ele tinha trabalhado muito duro pela vida toda para ter chegado até ali e ter sofrido tanto. Quando de repente ele começou a avistar umas 3 meninas gigantescas, literalmente extorquindo um nerd. Porém, nesse momento, ele viu que Jin estava vindo na direção deles, e Jin estava acostumado a pagar para elas liberarem ele, mas elas acharam que era outro perdedor e mandaram ele continuar andando. Se ele quisesse morrer, ele não deveria parar ali. E o garoto, como de costume, já começou a pedir ajuda de novo, mas ali que estava o problema, já que a gangue tinha
tinha dito que ele deveria, de todas as formas, não fazer isso. E então, as meninas chegando na frente dele, perguntaram o que ele iria fazer ou falar. Enquanto o menino esperava uma atitude boa, na verdade, ele perguntou quanto o garoto tinha. E ele já começou a se tremer todo. Então ele pediu para que passasse tudo o que ele tinha para ele, ou iria matar ele se ele encontrasse dinheiro na bolsa dele. Seng estava realmente preocupado com o jovem mestre e foi aí que decidiu segui-lo, mas aparentava que ele estava fazendo tudo certo e foi muito tolice dele ficar preocupado com o mestre. E enquanto ele disse que realmente iria matar o garoto se ele encontrasse mais dinheiro, enquanto Seng dava graças a Deus porque ele tinha se tornado um ótimo pupilo. Aí Eddie começou até mesmo a passar batom para ficar bonito na frente do nosso prota, enquanto ele extorquia aquele garoto. E ele entregou o dinheiro, mas mesmo assim o garoto ficou feliz com ele, não sei como. O mais engraçado é que o garoto pensava que o plano dele era fingir que tomou todo o dinheiro dele e mais tarde devolvê-lo, achando que realmente Ji-Young era de fato um anjo. Ele realmente achou incrível ele ter ganhado $40 com apenas algumas palavras, mas esse dinheiro provavelmente era precioso para o garoto. E então a menina já começou a se aproximar do nosso prota, dizendo que o nível de extorsão dele era quase igual ao do Shin. Ele então ficou muito feliz ouvindo aquilo, mas ela disse que eles iriam dividir em 4, $10 para cada um. Então, realmente eles dividiram e as meninas cada uma ficaram com 10 e ele realmente ficou com 10 e ainda entregou uma parte para Yeji e ela perguntou o porquê ele estava agindo assim de repente, enquanto se virou rapidamente e foi embora com as meninas. E agora, ele que não entendia o porquê dela estar agindo assim. E Seng, observando isso, realmente viu que o nosso prota estava tirando onda. Realmente, dizendo que valeu muito a pena ter dado o anel dele de alma para o jovem mestre. E agora, ele poderia voltar com a mente em paz para casa. Quando um delinquente passou do lado dele e esbarrou, perguntando se ele não tinha olhos abertos. Mas ele já ficou muito irritado, perguntando quem era esse otário com esse uniforme, dizendo que iria matar ele, quando de repente ele olhou para a mão dele e viu que aquele era o anel precioso da alma que ele tinha dado para o jovem mestre, e aquilo não era realmente possível que houvesse outro por aí, já que ele era um anel personalizado com o grande Young-in que mandou fazer. Talvez o jovem mestre tinha emprestado para ele, e nesse caso ele poderia ser amigo do jovem mestre, e realmente aquilo estava se tornando tão complicado que ele estava no seu limite. Mas de repente ele perguntou por que ele estava olhando para outro lugar, sendo que ele chamou, perguntando se ele queria morrer. Já ficou com muita vontade de espancar aquele garoto, dizendo que não teria volta se ele fosse amigo do mestre, e ele precisava realmente se conter até ele confirmar com o jovem mestre. Então ele começou a dizer que ele era um velho sem noção que só tinha idade. Ah, rapaz, ele então quase xingou o cara, dizendo que ele deveria saber que está com sorte hoje. Mas de repente, ele chegou na escola e foi surpreendido pelo diretor, dizendo a Ji-Young que ele deveria seguir ele até a sala dos professores. Ele disse que estava ok, e quando ele chegou lá, o velho começou a se sentar e lhe perguntar o que estava de errado com ele nesses dias. Porém, ele perguntou como. Ele disse então que estava perguntando para saber porque de repente ele estava seguindo um caminho errado, dizendo que para alguém que quer ser o presidente da escola, ele não poderia agir assim, e estava agindo dessa forma, mesmo sabendo que os professores tinham altas expectativas dele, e ele já ficou todo cabisbaixo. Porém, Ji-Young deveria trazer o seu pai na escola no dia seguinte, e ele já começou a ficar muito desanimado, já que seu pai era o líder de uma gangue, e chamar o seu pai para vir ali na escola por pouco caso seria horrível. Porém, nesse exato momento, o diretor viu que ele estava respondendo ele e parecia que eles teriam mais uma coisa para corrigir. Já começou a perguntar se ele não poderia chamar o seu tio, que é quem está ficando com ele, em vez disso. Então, ele disse que talvez poderia trazer esse tio dele. O garoto já saiu de lá felizão que não teria que chamar o pai. Ficou muito feliz de saber que o seu pai não teria que estar ali, já que o pai dele era horrivelmente tenebroso. Mas então, ele se aproximou dos seus tios e o professor tinha pedido para um deles ir à escola. E agora, um desses três teriam que ir, mas os três concordaram de imediato, e todos os da gangue queriam ir também para resolver todos os problemas, mas os tios disseram que eles deveriam ficar fora disso, já que eles tinham esperado por todo esse momento por 10 anos, e finalmente tinha chegado. E então, o tio mais velho decidiu que eles iriam fazer isso de uma forma justa, usando o papel, pedra ou tesoura. Mas dois jogaram tesoura e um jogou pedra, e foi aí que realmente ele ganhou, deixando
deixando os dois para trás e chamando eles de covarde, mas já tomou 2 cocão na cabeça dos outros tios, e então ele realmente ganhou. Mas o tio mais velho disse, pedindo desculpas, que ele não poderia ir já que ele perdeu uma partida de pedra, papel, tesoura. Ji-hoon pensou que iria dar tudo certo, mas no dia seguinte seu tio estava vestido como um jovem ou como um velho. Ele pensou que aquilo iria realmente dar muito ruim, mas não tinha outra escolha. Agora ele estava andando na rua, porém de repente 2 homens começaram a se curvar para eles. Ele não entendeu nada, mas eles eram membros da gangue, e o tio dele já deu um cuspidão sinistro, ensinando ele a como cuspir. Ele já tentou fazer de novo, mas acabou fazendo algo bem ruim e cuspiu na cara dele todinha. E ele já ficou desanimado mais uma vez, mas o seu tio tentou animá-lo, mostrando como é que se andava do jeito certo. E ele já começou a andar como se fosse um brutamonte, mostrando toda a força que ele tinha, que era quase nada, enquanto tentava continuar cuspindo. Os alunos vendo isso ficavam horrorizados, mas após chegar à escola, em questão de segundos ele já estava se escondendo da Yoo-jin, mas ela só queria chamar a atenção dele. E então, eles depois disso chegaram e encontraram com o diretor. Foi aí que o diretor já começou a ficar com aquele cagaço, já que o cara parecia ser líder de gangue e provavelmente gostaria de matar ele, já servindo aquela xicarazinha de chá pro cara já ficar bem manso, e começou a pensar que ele tinha sido coordenador por 10 anos e sabia como lidar com imprestáveis como ele. E a razão pela qual ele tinha sido chamado era porque Ji-hoon tinha se comportado muito mal ultimamente, e ele estava preocupado com ele e pediu por uma reunião com os pais e professores. E esse garoto estava quase se tornando presidente da escola no ano seguinte, e parecia que ele estava indo para um caminho tortuoso de repente. Song-do ficou muito irritado, perguntando se ele estava dizendo que o jovem mestre estava sendo problemático. Ah, rapaz, o cara ficou tão nervoso que a peruca dele até subiu. Ele colocou ela no lugar e começou a dizer que não quis dizer dessa forma. Ji-hoon era um exemplo incrível e um bom aluno, mas... E no momento que ele falou mais, o cara já deu um socão na mesa, derrubando aquele chá todinho. E ele perguntou de novo se realmente ele estava dizendo que Ji-hoon era uma criança problemática. E então, o velho já começou a dizer que ele estava tentando dizer que não era um problema tão sério. Eles deviam apenas dizer que era um pouco problemático. Então Song já começou a ficar feliz. De qualquer forma, ele estava dizendo que ele era uma criança problemática. Mas ele, mudando a forma de falar, agradou a Song. E ele pensava que ele não sabia o porquê, mas sentia que ele deveria dizer que ele era uma criança problemática, saindo então impune de tudo aquilo. Então, perguntando ao professor se havia alunos extorquindo objetos de valor na escola. Porém, ele disse que não sabia de nada disso, e isso era impossível, já que na escola deles era uma das que eles definitivamente não permitiam violência escolar, sem mencionar extorquir objetos de valor, avisando que ele era responsável. Mas nas costas do jovem mestre tinha a marca de um chute, e agora ele tinha percebido o que realmente estava acontecendo. Nada estava passando pela diretoria, e de repente ele se levantou bem irritado, agradecendo pelo chá, e perguntou se ele estava indo embora. E então o diretor agradeceu muito que eles estavam terminando ali, mas Song disse que por favor deveria continuar tomando conta de Ji-hoon no futuro. Ele então começou a perceber que realmente na época dele os professores também não tinham mudado nada, e que talvez a sala inteira era desse tipo de pessoas. Decidiram então caçar por si mesmo aquele cara, e quando ele viu uma pessoa que era realmente parecida, ele então se aproximou de um aluno pensando que era o Shin, mas na verdade era outra pessoa, e ele pediu desculpas, mas o cara já pediu desculpas de novo para não morrer, e de repente Shin estava simplesmente lá embaixo se gabando daquele anel que ele tinha encontrado, graças àquela pedrada que ele tomou de repente, na cabeça. Ele disse pro seu amigo que ele deveria vender aquilo o mais rápido que ele pudesse por um preço caro. Ele queria usar a grana para comprar uma moto, e ainda por cima daria uma comissão para ele. E o outro perguntou se iria dar alguma coisa para ele, mas ele disse que não ia dar nada e que ele deveria se lascar, mas aquele anel de dragão era a sorte dele. E então o professor entrou na sala, mas o nosso protinha já estava escondendo o rosto, sabendo que a bronca iria vir grande pro lado dele. Mas nesse mesmo instante, ele simplesmente cruzou o olhar com o nosso prota, e do nada ele começou a olhar sorrindo para o nosso protinha, e ele pensou que realmente o seu tio tinha conversado muito bem com ele, mas ele só se perguntava o que realmente o seu tio tinha feito para que ele começasse a agir dessa forma. Então ele decidiu ligar para ele, perguntando o que estava acontecendo. Então ele estava no meio de uma organização para a comemoração de uma criança problemática, até estava escrito um cartaz de parabéns para ele, mas de repente ele recebeu uma ligação do jovem mestre e atendeu. Porém ele disse que tinha cuidado de tudo, enquanto seu tio mais velho pegou o telefone e começou a conversar com o jovem mestre.
mestre, dizendo que realmente o tio Sangue foi muito bom para cuidar disso. Então, o tio mais velho pediu para que realmente ele batesse em caras mais fracos do que ele, para que ele cumprisse logo isso, e se ele não começasse a fazer isso hoje mesmo, ele nem iria conseguir se tornar mais forte. E depois ele disse que iria delegar, decidindo então fazer as coisas de acordo com seu tio. E então ele foi em direção a encontrar pessoas mais fracas, mas ele acabou encontrando pessoas de nível 2 e até mesmo nível 3, e ele precisava encontrar pessoas de nível 1 para poder espancar, quando ele estava no banheiro lavando o rosto e percebeu que não era possível que houvesse um cara sequer na escola que fosse mais fraco que ele. E ele começou a socar o vidro, quando de repente um cara fortaço entrou lá e ele viu que o cara era literalmente nível 70, então não daria para bater de frente com ele não, e realmente agora ele precisava encontrar alguém mais fraco, quando alguém chamou o nosso prota e perguntou se iria devolver os $40 que tinha pegado dele. Então ele encontrou finalmente o cara mais fraco que ele, que era nível 0, Sangu, e ele já puxou ele pela gola, já que ele deveria parar com aquela brincadeira, mas ele disse que ele deveria se tornar o cordeiro sacrificial para a sua primeira vitória, e já preparando para dar um socaço na cara dele. Ele até mesmo tentou pedir ajuda para o grandão, mas o grandão simplesmente abriu a porta e foi embora, vendo que agora aquele garoto iria apanhar de todas as formas possíveis. Mas de repente ele começou a se sentir mal, dizendo que ele só precisava dar um soco naquele garoto, mas ele não conseguia bater nele de jeito nenhum, dizendo que ele poderia ir embora daquele lugar, enquanto o menino começou a correr chamando ele de miserável maligno e falando que ele não era um anjo coisa nenhuma, tava mais para um demônio. E ele começou a respirar fundo, dizendo que realmente não conseguia bater naquele garoto, e agora ele pensava que ele realmente era mal, pensando que realmente o que o seu tio tinha dito era verdade, já que ele não tinha coragem para bater em ninguém. Ele só era uma pessoa simples e gentil, e ele tinha se tornado uma pessoa ruim, pensando que ele deveria se tornar uma pessoa assim de pouco em pouco, já que ele apenas viveu sendo gentil com os outros até agora, porque ele queria que a Sojin gostasse dele. Porém, o coração da Sojin já tinha mudado, e se o coração dela mudou, então ele não precisava mais fazer isso, ele só precisava mudar e se acomodar às preferências dela, mas ele não conseguia, já que era assim que ele tinha vivido durante a vida inteira. Entrando então na sala, o menino já estava sendo acalmado pelos outros alunos, dizendo que aquele cara malvado estava vindo de novo, mas ele só ficou quieto, e a Sujin chegou para perguntar se estava tudo bem. Ela até perguntou se aquele garoto estava mentindo, já que ele não tentaria bater em ninguém, mas ele ficou quieto. Tinha o costume de bater em ninguém, mas ele simplesmente abriu a porta da sala e decidiu sair de lá de novo, quando de repente ele deu de cara com Shin, e Shin disse que tinha uma coisa para ele, já que ele deveria parar de ficar dando em cima da Han Sujin, e ele tinha falado isso para ele antes, mas ele disse que ele nem estava dando em cima dela e já tomou um socão na cara, que realmente ele deveria escutar o que ele tem a dizer. Mas então, ele tinha alguns amigos que eram bem talaricos e tinham contado tudo o que ele estava fazendo, já que ele era realmente um miserável dando em cima da namorada dele, e os dois já seguraram ele enquanto ele disse que estava certo, e agora ele começou a socar a barriga do nosso prota, e dizendo que ele nem tinha começado ainda e que ele deveria parar de agir como se estivesse morrendo, já que ele nem era canhoto, e agora ele ia continuar socando ele mais ainda. A Sujin começou a gritar dizendo que ele deveria parar, então ele parou, perguntando se ela estava defendendo aquele miserável, e agora ele realmente tinha avançado para cima dela, já que eles realmente tinham algo rolando. Ela deveria continuar protegendo aquele idiota, mas o nosso prota percebeu que ele estava levantando a mão para bater nela também. Então ele começou a gritar para que ele parasse, chamando ele de lixo, e nesse momento a sala inteira temeu com a voz dele. Até o nível 70 o grandalhão começou a se surpreender, pensando que aquele cara realmente estava bem bravo, e ele começou a dizer: eu não ligo se você tá saindo com a Sojin, eu também não ligo se você quer me quebrar na porrada na frente dela, mas eu não vou te perdoar se você tocar nela. E nesse momento ele nem percebeu que essas palavras estavam saindo da sua boca, mas Shin não estava nem aí, já que ele estava completamente imobilizado e agora ele não tinha mais nada para fazer, quando de repente ele levantou o pé para dar um chutão na cara dele, mas um soco já veio na direção dele e era do grandalhão, antes que o chute do nosso prota tivesse acertado na cara dele, e esse era o Jong. E o nariz de Shin já começou a sangrar, e ele perguntou se ele tinha ficado louco, mas ele já deu um jab na cara dele, e realmente o cara já caiu no chão desesperado, perguntando
perguntando por que ele estava se intrometendo de novo na briga, e se realmente ele quisesse brigar, ele deveria fazer isso de forma honesta. Mas ele disse: olha só quem tá sendo honesto, já dando outro socão na cara dele, dizendo que esse era o canhoto dele, que era o mais fraco. E infelizmente, o nosso protagonista acabou sendo levado para a enfermaria. Ele estava decepcionado, já que ele não tinha conseguido acertar um golpe e teve que ser defendido de novo. A Ed então chegou correndo na diretoria, pensando que ele estava muito mal. E quando ela entrou lá, ela percebeu que o nosso protinho estava dormindo, mas ele só estava fingindo. E ela já tinha trago um chocolate para ele e uma coisa para ele comer enquanto descansava. E realmente, ela não disse nada e simplesmente saiu da sala. E o nosso prota, percebendo que tinha tudo isso pra ele, ele ficou muito feliz, agora pensando que a doutora tinha chegado, e então ele se escondeu de novo, fingindo que estava dormindo, mas de repente era a Sujin que estava lá, e ela então percebeu que antes dela tinha vindo a outra menina, e ela estava interessada no nosso prota, então pegou a comida que ela tinha colocado na mesa e simplesmente jogou no lixo. O ciúme do caramba, jogando comida no lixo. Aí então de repente ela percebeu que ele estava realmente muito mal e dormindo, de acordo com o tanto que ele tinha apanhado. E ele estava todo vermelhinho, pensando que essa menina realmente estava gostando dele agora. E quando ela ia fazer um cafuné na cabeça dele, a doutora e o grandalhão chegaram e ela começou a dizer que ele tinha apanhado bastante para ter ficado nesse estado e talvez até mesmo tivesse quebrado alguns ossos. Mas de repente a Sujin disse que era só uma amiga e estava visitando ele, que estava na hora dela ir. Mas o nosso prota já ficou decepcionado, pensando que realmente ela estava gostando dele, mas a única coisa que ela estava fazendo era deixar ele na friend zone, meu parceiro. Mas o grandalhão percebeu que o nosso prota estava bem triste com isso, enquanto a Sujin começou a mentir, dizendo que ele tinha caído da escada, e ele começou até a chorar, pensando que ela estava até mesmo defendendo o Shin. A doutora, porém, percebeu que Jin-Woong estava chorando muito e ele estava acordado o tempo todo. Porém, ela perguntou se ele estava aguentando a dor para Sujin não se preocupar com ele, como se os ossos quebrados não fossem doer tanto. Porém, ele disse à doutora que estava bem, se poderia deixar ele sozinho por um tempo. Então, ela disse que deixaria ele sozinho um pouco, deveria chorar o tanto que ele quisesse e não deixaria ninguém entrar no quarto, já que ela estava preocupada com ele. Parecia até mesmo que ela deveria mandar ele para o hospital depois de checar, mas ele chorou por bastante tempo. E os meninos lá embaixo, enquanto o Shin perguntava se ele tinha encontrado um lugar para vender o anel, e ele disse que sim, e já tinha até entrado em contato com eles e iria ajudar a vender o anel assim que ele passasse para ele. E ele esteve verificando na internet ontem e viu que o preço do ouro estava subindo. E então, depois disso, uma menina se aproximou e era a Yujin, perguntando o Shin o que ele tinha feito, já que ela precisava conversar com ele. E nesse momento os amigos dele viram que ele se lascou, então eles iriam embora primeiro. Ele então perguntou o que barraco que ela estava arrumando e que ela queria conversar com ele. Ela disse que ele estava louco, dizendo que realmente ele estava arranjando confusão. Então ele se levantou perguntando por que ela estava fazendo um barraco assim, se ele tinha feito algo para ela, já que hoje quem era a vítima era ele. Ela, observando aquilo, pensou que ele não era a vítima coisa nenhuma, já que ele realmente era desprezível e ainda por cima estava pensando que foi por um curto espaço de tempo pensar que ela gostava de um idiota igual a ele. Então ele começou a rir muito, dizendo que ele não pediu nada para ela gostar dele e o porquê daquele barraco do nada, quando foi que ela decidiu gostar dele. Então ele mandou ela sair dali, já que era óbvio que os sentimentos dele eram diferentes, e ele decidiu brincar um pouco com ela e um pouco com a Ledin, e pensou que ela estava passando de limite só porque ele foi legal com ela. E então ela começou a pensar que realmente ele era um desgraçado. Mas a Sojin estava se aproximando, perguntando aonde seu namorado estava e se ele não estava respondendo as mensagens. Provavelmente estava na parte de trás fumando, mas quando chegou lá começou a ouvir tudo, e a menina até começou a chamar ele de lixo, enquanto a Sojin pensava que ele talvez estivesse tendo um caso com essa menina. Então ele disse o porquê dela estar agindo assim, já que ela sempre soube quem ele era e ela gostava dele, apesar de saber que ele era assim. E foi nesse momento, e foi nesse instante que ela percebeu que ela gostava dele e decidiu entender
entender o que estava rolando ali, e ela dizia que sem dúvidas ele era o pior, enquanto ele colocou a mão no queixo e disse que mesmo pensando que ela poderia ser tarde, deveriam começar a namorar naquele mesmo momento. E a Sujin então começou a perceber quem ele era de verdade, enquanto ela tirou a mão dele e realmente achou ela charmosa de uma forma diferente comparada a Sujin. E então a Sujin estava ouvindo tudo, enquanto a Yeji disse que iria denunciar ele para a polícia. Ele disse que claro, não tinha problema nenhum, já que a polícia não iria acreditar na palavra de uma mulher igual ela que praticava bullying, e isso era impossível. Mas a Sujin estava chorando muito, pensando que ele estava agindo assim porque ela estava dando em cima dele, talvez, mas na verdade era porque ele era um cara mau. Então ela decidiu se aproximar e gritar para que os dois parassem. Ele já não aguentava a mulher, agora todo mundo estava querendo fazer barraco com ele. Então ele perguntou o que ela queria. Ela queria saber o que exatamente estava acontecendo ali, e a menina não parecia que realmente estava se declarando para ele, e ela não estava saindo de lá com vergonha, mas o Shin realmente estava mostrando a sua face, já que ele agora estava dizendo que iria terminar com ela também. E o chão dela começou a cair, já que ela não acreditava que do nada ele tinha terminado com ela. Ele disse que ela tinha ouvido muito bem o que ele tinha acabado de dizer, que iria terminar com ela, e de repente ela já começou a se jogar no chão, já que ela não acreditava que aquilo era verdade, e ela estava realmente pensando que era tudo mentira, enquanto estava desabada. E a outra perguntou o que raios ele estava fazendo namorando com esse idiota, e ele disse que agora tinha terminado com ela e estava indo embora, e ainda por cima disse que iria matar ela e suas amigas se ela viesse atrás dela de novo. A Yeji, porém, ficou muito irritada, dizendo que não teria nenhuma louca querendo conversar com esse maluco. Agora que tinha acabado de acontecer alguma coisa bem estranha, ela estava bem irritada, mas o problema agora é que ela estava namorando com esse cara e ainda por cima estava completamente desesperada, perguntando se a menina estava bem, mas ela estava em choque, já que ela estava completamente apaixonada pelo garoto. E na enfermaria, depois que o nosso prota chorou bastante e ele agradeceu muito pelo que ela tinha feito por ele, porém ela disse que só por garantia iria mandar ele para um hospital para checarem de novo, mas ele disse que realmente estava bem e iria primeiro para casa, depois iria para o hospital com seu pai. Então ele começou a pensar sobre o cobertamento da Sujin, já que ela também não tinha culpa, mas tinha acontecido, e de repente ele ficou muito bravo, pensando que queria quebrar a cara do Shin, decidindo então ir para casa. Porém, quando ele chegou lá, tudo estava realmente muito silencioso e viu que todo o pessoal da gangue estava inclinado de cabeça no chão, perguntando o que eles estavam fazendo. E então, de repente, nesse momento, o careca estava até com a cabeça vermelha, mas ele percebeu que algo estava errado. E então uma pessoa disse: "Você está em casa, sendo que deveria estar na escola? Parece que as coisas realmente mudaram." E então só poderia ser uma pessoa, o seu pai, dizendo que a forma como ele se vestia parecia ter mudado um pouco também. E ele estava prestando atenção no seu filho por completo, e ele já ficou nervoso vendo que o seu pai estava em casa. E então ele disse que o seu filho não parecia muito feliz em ver o seu pai. Ele perguntou se ele estava surpreso por vê-lo, mas ele disse que ele deveria sentar-se rapidamente. O seu filho já foi correndo em questão de instantes, dizendo que já fazia um tempo que ele não o via. O seu tio então dizia que fazia 3 anos que ele não tinha visitado a casa dele, e ele disse que era isso mesmo, parecia que ele tinha crescido bastante em 3 anos, dizendo que ele deveria levantar e deixar ele dar uma olhada, mas realmente ele estava parecido com ele agora. Porém, ele perguntou por que o seu pai voltou de repente. Então ele disse que ouviu que ele tinha se tornado uma criança problemática, então ele veio pra lá para realmente ver se era verdade mesmo. E eles tinham até colocado um cartaz dizendo parabéns, mas ele ouviu que ele só era uma criança problema que apanhava toda hora, e não uma que conquistou uma escola inteira ou um território, e por isso que esses miseráveis estavam assim agora. Então ele achava que ele tinha sustentado esse garoto por 10 anos para celebrar que ele apanhou na escola, perguntando o que tinha acontecido com a cara dele, se ele tinha apanhado de novo, e dizendo que ele era um filho famoso do chefão da máfia do urso que agora estava apanhando por aí, chamando ele de patético. Então seu tio tentou se intrometer, mas ele disse que a partir de hoje deveria providenciar a ele o treinamento de um sucessor. Porém, 10 anos atrás, ele tinha dito que queria viver sendo gentil como os outros e rejeitou ser treinado como sucessor. E ele tinha dito que queria viver daquele jeito por causa de alguma garota. E então ele esteve esperando por 10 anos então para ver se realmente ele iria mudar. E depois de 10 anos, além de apanhar, o que ele tinha feito? Depois de rejeitar o treinamento de novo dessa vez, ele não iria te forçar
recompensar, mas em troca ele também não iria dar mais nada para ele na vida dele, o que significa que eles não seriam mais pai e filho. Porém, ele começou a quase chorar, enquanto ele pensou que seu filho não servia para nada, só para ficar apanhando e como um fracote. E era até mesmo difícil olhar para essa sua cara de retardado. Porém, seu filho fechou o punho, dizendo que ele passou por muitas dificuldades também, e começou a chorar, gritando, falando que ele realmente, nos últimos 10 anos, sofreu muito. E agora, o velho ficou irritado, dizendo que ele também estava chorando, perguntando se ele realmente era o seu filho. Ele, porém, disse que não escolheu nascer como um pai mafioso, e porque ele tinha que virar um mafioso, já que ele tinha sua própria vida para viver também. Porém, o seu pai virou e disse que é claro que ele tinha a própria vida, já que ele estava dizendo que queria viver a sua própria vida não como o chefe da máfia, mas sim como o filho do Kang Han. E ele disse que sim. Então era claro, como dizem, não há pais que consigam vencer de seus filhos, e era por isso que ele estava pensando em se livrar do seu filho, para que ele não tenha que tentar vencer do seu filho de uma forma bem simples. Porém, ele perguntou o que ele queria dizer com isso sobre se livrar, e ele disse que parecia um retardado por acaso, que não estava esperando ele suceder ele, já que ele tinha pensado em outros planos desde que ele tinha rejeitado o treinamento de sucessor, dizendo que ele não deveria se preocupar, já que havia pessoas por todo o país, em vários lugares, que poderiam ser chamados de seus irmãos, e não precisava dele mais como seu filho. Porém, ele tinha esperanças que seria ele. Ele então chamou pelo seu pai, mas o seu pai saiu dizendo que a escolha era sua. Porém, ele pediu para que desse algum tempo para decidir se ele deveria fazer o treinamento de sucessor ou não. Seu pai então parou por um tempo e disse que ele não iria dar mais tempo, já que ele tinha dado 10 anos e era o suficiente, mas ele pensou que não poderia estar pensando que conseguiria viver sem realmente faltar nada de luxo dele, já que em 10 anos ele sustentou esse garoto, mas iria pedir para que amanhã ele se decidisse e se desse uma resposta através do Jawok até amanhã, e se ele rejeitasse de novo dessa vez, eles não seriam mais pai e filho, e iria realmente ou se livrar do garoto ou jogá-lo na rua. Enquanto isso, os tios estavam se acabando, se segurando ao máximo para poder ficar em silêncio, enquanto o garoto desabou no chão, pensando que o pai dele era pior do que tudo, realmente um dos piores. Depois que seu pai foi embora, o seu tio perguntou se ele estava bem, porém ele disse que só precisava entrar no quarto e descansar um pouco, já que essa decisão seria muito forte. Porém, ele disse a todos da máfia que poderiam se levantar agora, porém pediu desculpa a todos, já que ele não sabia que o grande mestre iria visitar eles, e eles também não sabiam de nada, dizendo que era refrescante respirar o ar do mestre. E depois disso, o nosso Proto estava no quarto dele, sofrendo pra caramba, mas os tios dele estavam conversando que honestamente eles nunca tinham visto o chefe deles dessa forma, e perguntando se o mestre iria realmente aceitar o treinamento. Mas o mais louco é que tudo estava conspirando para que ele se tornasse um novo mafioso, já que era questão de tempo agora para ele ser abandonado ou até mesmo expulso de casa, enquanto o seu tio chegou e disse que precisava conversar um pouco com ele, dizendo que ele estava indo para a escola e tinha apanhado de novo, e se realmente ele conseguiu bater em um cara mais fraco, mas ele disse que não, já que ele deixou aquele garoto fugir, e realmente ele não conseguia fazer isso. É a verdade, realmente deveria ser dita, não era estranho que o jovem mestre não conseguia bater em alguém mais fraco também, e talvez a solução seria ele bater em mais forte. Então perguntou se ele não pensava em ficar mais forte para conseguir bater nos caras maus que ele quisesse, e ele disse que era claro que ele queria isso, mas ele era muito fraco. Porém, disse ao jovem mestre que ele deveria tomar uma decisão, já que ele não poderia fazer isso por ele, e o seu futuro era ele quem iria decidir. E o jovem mestre então pensou que ele queria proteger as pessoas que ele amava, e então, nesse momento, ele precisava se tornar mais forte, e ele definitivamente seria intimidador se ele recebesse o treinamento de um sucessor da máfia. Mas nesse momento ele não queria virar mal, quando então a Sujin ligou para ele, e ele achou estranho, mas decidiu atender, e ela de repente estava chorando muito, dizendo que estava muito mal mesmo, e ele perguntou o que estava acontecendo, dizendo que ela deveria respirar, mas de repente ele percebeu. Ele então pediu para que ela contasse os detalhes mais tarde, quando eles se encontrassem, desligando o telefone, já que agora a força para proteger que ele queria era realmente através do treinamento, chamando todos os tios e dizendo que iria aceitar o treinamento de sucessor, já que agora ele iria ficar forte o bastante para estourar os caras maus na porrada.
Jiang estava muito animado para poder começar o seu treinamento, dizendo que iria meter a porrada em todos aqueles caras. Porém, o seu tio Seng disse que tinha uma coisa para contar para ele, e que é claro que eles iriam ensinar ele a lutar. Mas antes disso, ele precisava falar que sabia quem estava com o anel dele. E estava tudo bem, já que ele esperava que o jovem mestre pudesse recuperar. Mas é claro que Jiang ficou muito nervoso, mas seu tio disse que ele deveria ir para o quarto e agora se trocar, já que ele deveria se preparar para lutar. Mas ao invés de ele colocar uma roupa de academia, ele simplesmente colocou uma roupa que lhe parecia um chefão. Ele só queria colocar a roupa como se ele estivesse no futuro. E ele precisava ficar forte o bastante para poder proteger o que ele queria. E a partir desse momento, ele não era mais Ken Jin-woong e nem um estudante normal. Agora ele era o sucessor da máfia do urso flamejante. Porém, chegando lá, o que ele viu foi coisas que ele não esperava. E então ele já pegou a barra, só que ela estava muito pesada. E o tio dele pensou que ele iria conseguir. Nossa, é incrível! Ele vai conseguir, mas não conseguiu não. Ele estava com a barra sem peso, quase se matando. Ele não conseguia nem mesmo sair do lugar. E olha que ele estava fazendo muita força para isso, hein? E como ele não tinha conseguido, seu tio tirou a barra dele e disse que talvez ele deveria fazer um supino reto. E então ele disse que iria ajudar se ele não conseguisse segurar. Mas a visão que ele estava tendo não era muito boa. Mas a mesma coisa estava acontecendo com ele. Já estava pedindo ajuda, já que ele não conseguia segurar uma barra direito. E o seu tio então pensou que talvez ele fosse um fracasso. Mas de repente, seu tio, pensando que isso não poderia dar certo, viu que o seu sobrinho estava dizendo que os seus músculos estavam até dando uma inchada agora. Ele começou a ficar nervoso, já que o jovem mestre era fraco pra caramba. E realmente ele não sabia que treinamento poderia dar pra ele. E agora era o último teste, dizendo que ele iria fazer um levantamento terra. E ele só precisava levantar aquele peso de 1 quilinho. E o peso era muito leve. E ele pensava que aquilo pelo menos ele iria conseguir, já que ele não tinha mais nenhuma expectativa em relação ao seu mestre. E ele então conseguiu levantar tranquilamente a barra naquela posição. E ele já ficou maravilhado, perguntando se talvez ele conseguiria carregar mais um pouco. E então ele já colocou uns 30 quilos. Pra quê? Mas colocou. E o nosso prota levantou com tranquilidade. E depois ele já jogou no chão, perguntando se aquilo estava certo, já que estava muito fácil. Nesse momento, isso não fazia muito sentido. E realmente era algo impossível. E isso era porque ele era um monstro criado pelo movimento repetitivo de ajudar pessoas idosas a levantar coisas pesadas. E então, nesse caso, ele tinha um último desafio para o jovem mestre, que seria uma queda de braço. E com isso, ele poderia determinar se o jovem mestre realmente tinha muita força. O pessoal já começou até a se reunir para poder observar aquilo para ver se era verdade, mas o jovem mestre estava dando o seu melhor. E então, eles iniciaram, e ele sempre achava que realmente iria perder. O seu tio tinha quase certeza que ele tinha uma chance de ganhar. E então, eles começaram a partida. Só que de repente, em questão de instantes, o nosso prota já começou a jogar o braço dele com muita força para o lado direito. E ele pensou que aquilo ele podia resistir, mas de repente, ele estava dando o melhor dele e o braço dele começou a se entortar do nada. Ele então começou a fazer muita força, a ponto das veias começarem a aparecer, mas ele estava segurando o máximo, até que as veias da testa dele começaram a estourar. E o mais doido foi que ele realmente não estava conseguindo se manter, e ele tinha um braço muito forte, mas o do nosso protagonista era mais forte ainda, e realmente até os capangas começaram a ficar nervosos vendo aquilo, já que não acreditavam que o jovem mestre tinha tanta força, e o chefe deles estava perdendo, e ele não estava se aguentando mais, e ele agora tinha desfrutado da vitória. Só que de repente, o tio dele já caiu desmaiado no chão, não aguentando a pressão, e os outros já ficaram desacreditados, pensando que ele realmente tinha derrotado o Seng. Eles nunca tinham visto isso na vida deles, já que ele era considerado o braço de ferro, mas o velho estava bem. O mais doido é que ele só pensava que ele não sabia como usar a força do jovem mestre, e se ele ensinasse alguns golpes, ele poderia até mesmo dominar o ensino médio inteiro. E não só isso, até mesmo unificar um território seria facinho para ele. E até mesmo começou a ver a imagem do poderoso chefão da máfia, do urso, nele. Enquanto os dois sentaram um do lado do outro e começaram a conversar. Ele disse então que ele precisava de um treinamento de 3 dias, e com isso ele iria ficar sem celular e sem se comunicar e até mesmo ir na escola.
e supostamente o amigo dele já começou a perceber que ele não estava vindo na escola, depois de uns 3 dias, se questionando sobre o que estava acontecendo. Já chegou nos outros 2 amigos nerds dele, perguntando o que estava acontecendo. Jin-Young não estava vindo mais nas aulas, e se tinha acontecido algo, porém, eles disseram que não sabia, já que nem mesmo as ligações deles estavam sendo atendidas, e ele tinha ido até procurar ele ontem, mas tinha uns tios assustadores andando ao redor, então ele fugiu da casa. Diante disso, ele pensou que teria que fazer algo para ir ver se ele realmente estava bem, mas resolveu deixar quieto, comprando então uma coisinha para levar para sua irmã. E no meio do caminho, ele acabou encontrando com ela, já que ela estava na rua esperando por ele. E ele já deu uma bronca nela dizendo que ela não deveria mais esperar ele por ali, já que era perigoso, mas ela já deu aquele salto e abraçou ele chamando ele de opá. Mas ela disse que estava bem entediada, e então ela ia esperar ele ali sim, já que aquele opá gentil não estava mais passando por ali. Ele, porém, sabia o que tinha acontecido com ele. Ele já não estava saindo há bastante tempo, nos últimos dias. A menina, porém, disse que ele devia ter apanhado muito feio, igual quando ele tentou ajudar ela antes, que ele era bem fraco, e disse que o irmão dela deveria ajudar ele, já que ele é forte. E depois disso, seu irmãozão pegou ela e colocou na cacunda, dizendo que ele prometia que iria ajudar ele sim. No outro dia, então, ele conseguiu finalmente o endereço com o professor e foi dar aquela visita. Um dos membros da gangue começaram a ver e perguntou quem tinha mandado ele pra lá. Ele, porém, disse que era Song Jong, do Jin Han. Então, eles se perguntaram que lugar era aquele e se ele fazia parte do mapeamento da máfia. Porém, ele disse que ele veio em nome do colégio. Ele era um colega de Jin-Young. E os caras, no momento exato que ele disse, já começaram a abrir o portão feliz pra ele, dizendo que ele deveria entrar logo, mas em questão de instantes, eles já estavam com a cabeça no chão. E o seu tio dizendo que eles eram idiotas, só porque ele disse que era amigo do jovem mestre. Eles simplesmente abriram o portão e deixaram ele entrar, sem nem mesmo terem checado as informações. E depois disso, eles começaram a pedir desculpas, já que se fosse realmente o assassino enviado pela máfia do dragão, eles estariam mortos. Mas ele pegou a carteirinha de escola dele e disse que está tudo bem, dizendo que ele poderia se sentir à vontade. Mas Jong estava completamente nervoso, já que agora ele estava dentro de um lugar da máfia, e ainda bem que ele tinha trazido a carteirinha dele de escola. Se fosse o contrário, teria sido um fim horrível para ele. Perguntando então qual era o motivo dele estar procurando pelo jovem mestre. Porém, ele só tinha ido para lá para ver se ele realmente estava bem e estava preocupado porque ele não aparecia na escola nos últimos dias, e perguntou que mala era aquela. Porém, ele disse que era do judô. Então, ele pediu para que chamasse o tio Seng para lá rapidamente. Então, um dos mordomos daquele lugar disse que as portas fechadas do treinamento do jovem mestre não poderiam ser abertas, mas ele só mandou o cara literalmente chamar, e ele obedeceu rapidamente. Em questão de instantes, Seng já estava lá. E depois disso, eles bateram o rosto um por o outro e eles já se conheciam. Jong já disse que ele era o sênior dele, perguntando se ele estava bem, já que o seu sênior estava ali. Porém, o tio achou que realmente aquilo era estranho, e Seng explicou que ele era do clube de judô do colégio de Han, e eles se encontraram antes. E realmente, ele não se lembrava que ele tinha apresentado ele antes, mas esse cara era um Júnior, que era próximo dele, mas avisou ao Seng que deveria deixar esse garoto encontrar com o jovem mestre. E ele pediu com licença e seguiu o Seng, mas o seu tio ainda estava desconfiado desse garoto, já que ele estava muito fortinho para ser uma pessoa normal. E nesse momento, ele começou a perceber que estava sendo desconfiado por ele também. Mas o Seng estava tranquilo em relação a ele, já que conhecia ele de antes, e disse que agora ele estava se exercitando. Mas o mais doido é que o garoto estava treinando por mais de 3 dias consecutivos, e ele achou que ele realmente ainda estava muito desajeitado. Ele já aplicou um golpe naquele cara e jogou ele no chão com toda a força, usando somente a sua mão esquerda, fazendo até mesmo com que Jong ficasse impressionado com a força da pegada da mão dele. E agora, ele tinha usado a habilidade arremesso de um braço só, fazendo que o capanga da gangue ficasse jogado no chão. Porém, Seng, observando, perguntou se ele achava que seria uma boa ideia se ele tentasse lutar, dizendo que ele não iria subestimar Jin-Young e iria tentar. Mas ele começou a ficar nervoso, já que agora o candidato de luta dele era muito mais poderoso, ficando feliz em ver ele. E ele já começou a armar a base, mas sabendo que iria apanhar muito. Mas ele só se questionava de qual técnicas o sênior tinha ensinado para ele. E enquanto isso, eles estavam perguntando quem era aquele cara, mas eles iriam olhar juntos o potencial do jovem mestre, já que ele esteve treinando por bastante tempo. Porém, Jong já avançou rapidamente para dar uma banda nele, segurando na sua blusa. Em questão de instantes, ele tinha conseguido levantar o prota, já que ele tinha base, mas não tinha muito peso, e então
disse que aquilo era inútil, jogando ele no chão e deixando ele quase inconsciente. E ele tinha batido a cabeça, chegando até mesmo a babar. E apesar dele ser ágil, ele ainda continuava sendo leve, e isso era uma dificuldade. Um dos tios dele já começou a gritar pelo jovem mestre, mas ele deveria continuar apenas observando, disse Seng. E enquanto isso ele estava se levantando, porém Jong achou aquilo estranho, já que normalmente ele não aguentaria nem o golpe. E então já armou a base mais uma vez, só que o nosso prota mudou o estilo de combate dele para boxe, e então ele saltou para trás e de repente ele já veio com o soco direito em direção a Jong, mas o soco não foi para acertá-lo, ele já foi com o golpe baixo acertando nas pernas dele, e ele enfiou os dedos realmente na perna do cara, chamando de técnica mortal esmaga maçãs, e esmagando a perna daquele cara. Ele começou a chamar ele de miserável, já que ele tinha beliscado a perna dele. Quando o Jong foi para dar um soco nele, ele simplesmente conseguiu esquivar, e ele pensou que não teria que recorrer a isso, já que agora ele estava dando beliscão na perna dele, porém quando ele tentou se mover, a perna dele ficou paralisada, perguntando que tipo de beliscão era aquele, mas ele explicou que o jovem mestre estava causando um dano direto e imenso na estrutura muscular principal com a sua força de pegada insana. Jong disse que realmente iria enfrentar ele de verdade, mas ele já tomou um socaço no pescoço, começando a babar, pensando que iria até mesmo morrer, já que agora ele estava dando golpes baixos mirando na garganta, mas Jin-Young disse que realmente ele não queria fazer isso, já que como ele era alto, o seu braço só conseguiu alcançar o pescoço. Os olhos dele começaram até a lacrimejar, pensando que ele realmente iria morrer, mas depois dessa ele pegou realmente muito sério, fazendo então com que o nosso prota perdesse a luta e ficando inconsciente no chão. Depois dessa, Seng disse que já estava bom e que eles deveriam descansar um pouco. Tinha passado muito sufoco para vencer Jin-Young, e ele pensou que se ele era tão forte assim, o porquê que ele perdeu para o tal do Shin. Mas aquilo iria ficar para outra hora, dizendo então que agora eles iriam comer. Enquanto Seng se aproximou do jovem mestre e observando ele, viu que ele estava sorrindo. Porém, ele disse que deveria providenciar um tratamento médico para ele também, perguntando qual o motivo que ele riu. E ele disse que não sabia, mas de alguma forma ele se sentia mais vivo. E em momentos depois, Seng já começou a fazer uma carninha para eles comerem, dizendo que eles não deveriam desperdiçar, eles tinham feito um grande exercício, e aquilo era carne bovina, era algo bem caro, e ele não tinha tanta condição assim, dizendo que realmente ele agradecia muito. Ele até mesmo chamou, dizendo que por uma semana eles poderiam fornecer acomodações e comida naquela casa, e se ele treinasse junto com o jovem mestre. Porém, ele disse que não podia, já que ele tinha uma irmã mais nova e só eram os dois vivendo juntos, portanto ele não poderia passar a noite em outro lugar que não fosse na sua casa. Seng, porém, começou a pensar e quanto ao treinamento após o término das suas aulas, porém ele disse que realmente ele não poderia, já que ele tem treinamento de judô depois que as aulas terminam. E então ele disse que resolveria isso rapidinho, já que ele conhecia o líder, e em uma ligação ele conseguiu resolver, liberando ele por uma semana. E então ele iria manter ele bem alimentado durante a noite, podendo ficar bem tranquilo e poderia dormir em casa, já que agora ele iria treinar particularmente com o jovem mestre, dizendo que não havia necessidade de agradecer, já que ele que era quem estava agradecido. Mas ele, observando aquela carne, gostaria realmente de dar um pedaço para sua irmã. Jin-Young, porém, disse que ele deveria ficar à vontade para avisar se ele não gostasse, já que ele ajudava a contar ao seu tio de uma maneira agradável que ele não queria participar. Mas ele simplesmente ficou em silêncio e começou a comer aquela carne, dizendo que realmente estava muito deliciosa. Já chamou seu tio e começou a pedir uma coisa para ele, agradecendo então pela refeição, e o nosso prota já ficou de buchinho cheio, e ele, depois de agradecer pela refeição, ele simplesmente disse que estava indo embora, e então acompanhou ele até a saída e agradeceu pelo dia. Mas após isso ele ainda ofereceu carne, dizendo que ele deveria entregar para sua irmã também, já que assim ela ficaria feliz, e realmente ele não queria aceitar, mas acabou aceitando porque realmente a sua irmã ia gostar. E então, após isso, ele guardou na mochila rapidamente e foi correndo para casa e entregou para ela, e com certeza ela ficou muito feliz. Após isso, a Edi começou a ficar muito irritada e preocupada, já que o nosso protagonista não respondia de jeito nenhum às mensagens que ele mandava para ela, e já fazia alguns dias que ninguém conseguia entrar em contato com ele, e realmente ela estava muito preocupada, a ponto de se perguntar se ele tinha sido hospitalizado depois de sido espancado sozinho. E ela estava até falando sozinha, e as suas amigas, observando aquilo, acharam que realmente ela estava com muitas saudades, parecia até mesmo amor verdadeiro, e uma delas disse que essa forma não era dela agir normalmente,
diferente, e talvez ela não deveria ficar parada e ir atrás desse sujeito e encontrar até mesmo na casa dele, e provavelmente aconteceu alguma coisa com ele. E se ela se sentisse constrangida indo sozinha, ela poderia pedir aos amigos de Jin-Young para irem junto com ela, e ela achou aquela ideia maravilhosa, ficando completamente feliz. Mas ela nunca tinha falado com as duas a respeito de Jin-Young, mas elas disse que estavam na cara, não tinha como ninguém saber que ela gostava dele, já que ela vivia correndo atrás dele e só ficava falando dele agora. E antes ela ficava até mesmo vagabundeando, mas agora tá até se tornando uma boa aluna. E então elas iriam ficar ali torcendo por ela, enquanto ela foi agradecendo pra caramba por elas. A menina até começou a dizer que ela era fofa, agindo dessa maneira inesperada, e era a primeira vez que elas viam ela assim. Mas depois disso, ela chegou para os dois nerds e perguntou se eles gostariam de ir, mas eles disseram que estavam ocupados. E ela perguntou com o quê, mas os caras disseram que eles estavam dando a alma deles para se tornar prata no Free Fire. E ela já disse que como assim vocês são tão ruins assim no jogo? Ela mesma já era platina, e eles não acreditaram, mas eles já ficaram irritados com sangue nos olhos, perguntando como ela poderia fazer isso. Ela até mandou o nick dela dizendo que eles poderiam ver, e eles já começaram a procurar com raiva e viram que realmente era verdade. Mas quem já foi platina, um dia foi prata, e eles iriam conseguir também. E depois disso, eles realmente ficaram lá jogando, enquanto ela foi em procura de outra pessoa. Ela se encontrou com o Song Jong, perguntando se ele estaria ocupado depois da aula, e ele disse que sim, mas que ele poderia ajudar ela, e ela já agradeceu, dizendo que se realmente ela não fosse lá, ela se sentiria muito desconfortável e teria que ir com o professor. Mas na verdade estava tudo bem, já que ele disse que já estava indo por esse caminho de qualquer maneira. Ela achou estranho, já que ela não tinha mencionado nada, perguntando se ele também já sabia de tudo, falando que o pessoal era realmente muito fofoqueiro, mas ele disse que todo mundo já sabia. Ela ficou toda cheia de ciúme, dizendo que ele devia se calar e seguir ela, mas ele perguntou se ela conhecia o lugar e sabia como chegar lá. Ela realmente disse que não, e tanto faz, já que ele poderia ir na frente. E então, alguém começou a observar, porém um amigo desse cara, que se chamava John Seung, perguntou se aquela menina indo com aquele grandalhão não era a sua irmã. Ele porém disse que já tinha visto eles um tempo atrás andando juntos, mas não sabia o motivo. Mas mesmo assim, esse cara era líder do clube de judô do 3º ano, e ele perguntou se não era certo aquele cara, sendo um novato, estar andando com a irmã dele por aí. Se era o John Seung, ele poderia confiar nele, já que com a sua irmã ele não deveria se preocupar também, ou pelo menos ele achava isso. Shin até mesmo colocou um terno, dizendo que com o preço do ouro subindo muito, agora era o melhor momento para eles venderem um anel. E o seu amigo do lado estava tranquilamente com uma máscara, e ele começou até mesmo a fumar, dizendo que não queria parecer um pobre fracassado. Então ele pegou as roupas do seu irmão mais velho, que faziam ele parecer um adulto. Ele então perguntou para o seu amigo se aquele era o lugar certo, e ele disse que eles iriam entrar primeiro. Porém, Shin achava que aquele lugar parecia ser muito duvidoso, e já que eles disseram que vão comprar no valor mais alto, eles iriam entrar então. Porém, quando eles entraram lá, realmente parecia um lugar de negócios. Então, eles viram um cara careca sentado. Perguntaram se tinha algum outro cliente, já que deveria ao menos olhar para ele. Ele disse que era um péssimo atendente, já que ele deveria ao menos olhar para os clientes enquanto eles estão falando. Porém, aquele careca continuou em silêncio, e ele perguntou se realmente o negócio tinha sido fechado com aquele cara estranho. Porém, nesse exato momento, o amigo dele estava tremendo de medo, se perguntando o que tinha acontecido com ele. De repente, algumas pessoas começaram a correr e fechar a porta daquele local, e Shin nem mesmo conseguiu perceber isso, mas agora eles estavam trancados lá, e Seng já estava assoprando seu soco inglês, dizendo que ele deveria se esconder, senão iria encontrar ele e matar ele, enquanto cantava uma canção. Mas Shin já começou a xingar ele, chamando ele de tantos nomes e chamando ele de careca, mas aquele cara simplesmente continuou cantando, e Shin disse que ele não ligava mais, ele iria chamar a polícia, era isso que ele precisava. Porém, Seng, tirando os óculos, disse que tinha encontrado ele, e Shin já ficou com um cagaço. Seng, porém, perguntou o porquê dele estar tão surpreso. Além dele ter roubado o anel dele, ele tinha outras razões para espancar ele até a morte também. E o amigo dele já quase desmaiando de tanta pressão, e pensando que aquele cara acabou traindo ele. E infelizmente ele começou a olhar para o seu amigo e percebeu que ele tinha sido vendido. Ele não sabia que aquele anel nem mesmo pertencia a ele, jurando de todas as formas, dizendo que iria devolver. Porém, nesse exato momento, ele começou a dizer que não precisava mais dele,
E então ele só tinha um motivo: entrar na porrada com o careca, mandando ele vir com todas as forças dele, dizendo que ele era um fraco do caramba, então iria acabar com ele. Mas nesse momento, Zeng já levantou a mão e deu um socaço na barriga dele, fazendo com que os furos realmente entrassem na barriga. E então ele começou a cuspir saliva. Graças a Deus não foi sangue, mas começou a cuspir. Ele já pegou no cabelo dele, dizendo que ele estava bem cabeludo. Então ele deveria se certificar de continuar usando o anel durante todos os lugares que ele fosse, e o dono do anel iria encontrá-lo e tirá-lo à força dele, e ele iria matar ele se ele tentasse vender em outro lugar ou perdesse ele. E ele concordou, babando muito. Agora ele continuou a conversa, dizendo que ele tinha muito cabelo, pedindo para que trouxessem a máquina de barbear. Dessa vez, eles se apresentaram novamente na casa do nosso protagonista, e ele perguntou se a garota do seu lado também era amiga, e ele confirmou que sim, dizendo então que eles deveriam entrar por outro lugar. E eles entrando na casa, perceberam que ela era muito chique. E o guarda disse que aquele era o último dia do treinamento do mestre, e então eles só ficaram admirados pela riqueza do Jin Young, dizendo que ele deveria ser muito rico, e não admirável que ele não tivesse ido para a escola. Porém, ele se aproximando da porta, bateu, dizendo que os amigos do jovem mestre estavam lá, quando de repente a porta se abriu e eles viram, na verdade, um careca. Ela ficou bem impressionada, dizendo que realmente esse era o tio mafioso que tinha visto na escola, mas ele começou a dizer que não sabia que o jovem mestre tinha uma namorada, e ela já ficou toda vermelhinha, pensando que realmente ainda não era. E eles pensaram, ainda não? Ih, rapaz, realmente o cara é bom. E ele já saiu todo cansado e a menina já ficou toda vermelhinha, pensando que ele estava bem diferente desde a última vez que eles tinham se visto. E ele começou a dizer que realmente ela estava ali para ver ele, dizendo então que o motivo que ela está ali foi Song Ji-hoon convidou ela, perguntando se ela queria vir junto com ele para ir vê-lo, já que ele não estava indo na escola. Mas ela deu aquela mentirinha. Então Seng já disse que o jovem mestre tinha feito bons amigos e que a senhorita Yeji poderia ficar observando enquanto esperava. Então ela perguntou, observando o quê? E os caras já começaram a entrar no suco, enquanto ela estava sentadinha só observando tudo. Porém, Jong disse que Jin Young tinha melhorado seus movimentos, ele estava mais ágil, então ele disse que foi graças ao treinamento com ele, enquanto todos estavam animados pela luta. E então, de repente, Jung segurou ele pela blusa e usou a mesma técnica que ele estava usando naquele guarda para poder amassar ele no chão. E quando ele foi jogado, ele simplesmente começou a cuspir saliva do mesmo jeito. A Edi observava aquilo, parecendo que era muito dolorido, e até quando ela teria que ver o seu futuro amado sofrer tanto assim. Ju-Hong diz que talvez eles já tinham treinado demais e ele possuía realmente muita força, mas em comparação ao tamanho dele, ele não deveria lutar dessa forma. Mas os seus tios disseram que eles já tinham ensinado técnicas para poder resolver isso, e ele que deu mole, mas eles tinham feito um excelente treino. Enquanto a menina se sentia bem isolada da situação, pensando que os caras estavam totalmente entrosados e ela ali no cantinho só observando. Então o nosso prota percebeu e se aproximou dela, pedindo desculpas pela demora, e o tio dela iria cozinhar macarrão para eles comerem. Então ela começou a ficar feliz, já que agora o prota estava notando ela. E quando eles chegaram na sala, ficou aquele climão. Mas Jong disse que a irmã dele realmente gostou do bife que ele tinha feito antes, e então ele ficou muito feliz que ela tivesse gostado. E o legal é que ele sempre estava levando carne para sua irmã agora. Porém, a Edi chamou por ele, perguntando o porquê dele não estar indo na escola. E ele disse, estou fazendo um treinamento de portas fechadas. E ela perguntou que treinamento é esse, já que ele não conseguia responder nenhuma mensagem. E ele disse que era porque era um treinamento de portas fechadas, mas ele não tinha um celular com ele agora. E o seu tio disse que tinha acabado o treinamento e a pajama, patrão, toma aqui, ó, resolve aí. E então, de repente, ele viu que ela tinha enviado muitas mensagens pra ele, e ela já começou a ficar toda envergonhada, já que ele estava começando a ler tudo em voz alta. Mas ela disse que não, e ele simplesmente concordou, e ela achou estranho dele aceitar tão fácil assim, já que ela estava acostumada com os caras que queriam bater nela. Ele percebeu que ela ficou realmente bem chateada, porque ele não tinha lido a mensagem dela. E ela disse que não era isso, ele poderia ler mais tarde depois que ela fosse embora. E o nosso Ju-Hong simplesmente naquele velão, dando uma risadinha. E então ela já se levantou, perguntando se ele tinha rido dela, chamando ele de idiota, enquanto os tios só observavam, dizendo que isso era incrível, já que era a primeira vez que o jovem mestre trouxe amigos para a casa. E ele estava realmente muito feliz, já que era a primeira vez que eles viam o jovem mestre rir dessa forma. E então ele se despediu dos dois, dizendo que veriam eles na escola no dia seguinte. E o nosso Ju-Hong já levou a marmita dele para a irmãzinha.
Enquanto eles discutiam que ela não tinha ganhado marmita, mas ela deveria ter comido mais. E então o nosso Seng já chegou dizendo que amigos são uma boa coisa. E ele agradeceu realmente dizendo que sim, mas que ele não deveria se preocupar com isso e continuar com o seu trabalho. E mais importante, amanhã iria ser o dia que ele iria voltar para a escola, então ele deveria estar bem descansado caso ele precisasse lutar. E no dia seguinte ele já preparou para sair, mas as coisas tinham mudado e então já entregaram o uniforme dele de uma forma bem diferente. As golas tinham sido reforçadas com arame, então elas não iam se deitar de jeito nenhum. E dizendo agora que como ele era o jovem mestre, ele não deveria sair de qualquer jeito. E todos os soldados já começaram a dizer: jovem mestre, seja bem-vindo! E agora era algo bem diferente, já que o cara estava sendo escoltado pela gangue por completo. Ele até achou um exagero ele ter que sair com um carro daqueles, mas o seu tio disse que isso não era problema, já que ele iria acompanhá-lo no carro de trás. Porém o motorista disse: jovem mestre, não se preocupe, por favor, entre, eu irei conduzir você até lá em segurança. Apesar de eu parecer assim, eu era motorista de veículos classe 1 no exército, não se preocupe. Já entrou totalmente tranquilo, pensando que realmente o tio dele era muito louco, já que ele estava preparando uma frota de carro só para levar ele para a escola. E tudo isso foi culpa dele ter aceitado ser o sucessor da máfia. Então não tem jeito. Enquanto ele estava sendo levado para lá, aí eles pararam de repente dizendo que o jovem mestre deveria sair um pouco e caminhar naquele ponto. Ele já agradeceu, pensando que ele poderia ir andando e não teria que ser totalmente escoltado até a escola, quando de repente ele estava no beco e viu algo bem estranho, um homem de boné, e ele estava fumando, e era parecido com o Shin. Nesse exato momento ele achou estranho, mas o Shin estava totalmente careca, e ele percebeu que essa era a sua oportunidade perfeita para poder recuperar o anel, já que ele não estava com seus amigos. Shin, porém, perguntou quem era esse idiota que estava tentando realmente irritar ele, e perguntando se ele estava rindo da cara dele. Então decidiu perguntar o porquê ele estava olhando para ele. Ele disse que tinha algo nele que ele estava procurando. Estranhamente ele já começou a mostrar sua mão pro Shin, mas ele disse que ele era um fracote do caramba e deveria sair dali, já que ele estava tentando mandar nele, mas ele já apoiou a mão em Shin, e Shin não entendeu nada do que era aquilo. Mas então ele falou que essa sua técnica mortal chamada picareta. Ele já enfiou a mão no pescoço do cara, apertando o osso dele com tudo, fazendo ele até mesmo ababar. E então ele perguntou se ele era tão fraco assim, já que já estava acabando com ele. Porém ele começou a ficar muito irritado e deu um chutaço na barriga do nosso prota, perguntando se ele queria realmente morrer. Ele já começou a ficar sem ar. Enquanto isso, lá no fundo, uma careca começou a reluzir. E Shin percebeu que algo estava brilhando e viu que o careca estava fazendo um sinal com a mão, dizendo que ele iria morrer se derrotasse aquele cara. E realmente ele não entendeu nada do porquê daquele velho careca estar ali naquela hora. E ele olhando muito bem pro uniforme de Jin Young, parecia muito aquele vacilão que tinha tacado a pedra nele e fugido com a Ye-Ji. E ele era realmente igualzinho. Ele começou a sacar agora que o dono do anel iria achar e tomar dele. Então era aquele fracote que era o dono do anel, e ele ainda tinha levado uma pedrada. Agora que ele iria se vingar de todas as formas, ficando completamente irritado. E a razão dele ter sido humilhado, ficado careca, era por causa desse garoto mimado. E agora que ele queria meter a porrada nesse cara de todas as formas, já partiu dizendo que iria matar ele, dando um socaço no braço dele. Porém ele se defendeu com a mão e começou a apertar. Ele se lembrou das técnicas que tinham sido ensinadas, e essa era uma técnica que ele pegava a mão do oponente e começava a amassar como se fosse batatas. Porém Shin começou a sentir a dor daquela pressão toda, e a sua mão esquerda basicamente não funcionava mais. Ele achava até mesmo que tinha quebrado o dedo dele. Porém Jin Young disse que ele deveria levantar, perguntando o que ele estava fazendo, e ele começou a dizer que conseguia quebrar ele na porrada mesmo com uma mão só, dizendo que ele estava morto e deveria saber os seus limites, mesmo apesar de ter tomado uma atitude. E ele era Shin e iria acabar com ele, dando um socaço na cara dele. Porém ele conseguiu desviar, percebendo que realmente machucou, mas era fraco comparado ao gigantesco Song Jong. Porém ele disse que fracassados têm que apanhar mesmo no final das contas. E realmente ele começou a enxergar aquela careca mais uma vez, dizendo que era hora deles curtirem realmente uma porradaria. Mas o nosso Seng já começou a passar o dedo no pescoço, dizendo: você vai morrer, hein? Você vai morrer. E ele começou a sentir um frio, dizendo que realmente ele não queria morrer por causa de uma bobeira dessa, mas ele tinha se lembrado de tudo que tinha acontecido naquele lugar, já que o dono original do anel
tinha encontrado ele. Lembrando de tudo que tinha acontecido naquele lugar, ele disse que deveria deixar aquele cara pegar o anel naturalmente, sem aparecer que ele tinha realmente perdido a batalha, enquanto ele estava chorando muito e ficando completamente careca. A única coisa que ele podia fazer era aceitar a sua calvície que estava chegando mais cedo, enquanto ele xingava o aliado dele, dizendo que ele tinha vendido ele, mas o seu aliado estava chorando também, dizendo que tudo tinha acontecido com ele, e ele sofreu muito, mostrando a peruquinha que ele estava usando, e ainda por cima tinha arrancado até mesmo as 2 sobrancelhas, e ele tinha dado o seu melhor para não dedurar o seu amigo, mas infelizmente ele não teve outra escolha. E aí que ele viu, rapaz, esse cara realmente é bom, realmente nós somos amigos, mas não adiantou muita coisa não, né? Ele realmente ficou careca. E então Shin disse que realmente ele pegou pesado demais com esses jovens, mas eles eram estudantes, e daí ele era da gangue, rapando o último fiapinho de cabelo dele e dizendo que agora sim a careca dele tava bonita. Então depois disso ele iria fumar um pouco e eles deveriam limpar aquela bagunça, já que se ele tentasse alguma gracinha de novo, ele iria caçar ele até a morte e raspar todo o seu cabelo sempre que ele crescesse. E nesse momento ele perguntou se ele entendeu, e ele disse que não conseguiu nem responder de tão nervoso, e então ele começou a perguntar se ele tinha entendido, e ele começou a morder a boca, dizendo que sim, o cara foi completamente humilhado de todas as formas possíveis. E então, agora ele estava pedindo para apanhar para aquele fracote. Aí sim, ele estava muito irritado, mas se ele batesse em Jin-Young, ele realmente entenderia que a careca daquele cara iria vir atrás dele até ele morrer. Então, ele não tinha outra escolha senão aceitar o soco. E então, ele foi acertado em cheio no nariz, caindo então no chão. Mas Jin-Young percebeu que ele tinha se deixado acertar, e pensar que o soco daquele cara tinha quebrado o nariz dele fez realmente sangrar, mas ele era um fraco do caramba, como isso poderia ter acontecido? Então Jin-Young começou a estender a mão para ele, porém ele se levantou sozinho, dizendo que ele não deveria dar a mão para ele, já que ele não era amiguinho dele, mas de repente ele virou a mão de lado e usou a habilidade de picareta novamente, fazendo com que ele ficasse no chão e recuperando o anel. Ele começou a dizer que porcaria de picareta é essa enquanto se engasgava, e agora sim, Jin-Young tinha recuperado o anel do seu tio. Então ele apareceu aplaudindo o jovem mestre, dizendo que estava orgulhoso dele, enquanto os capangas estavam arrastando o corpo de Shin. Eu acho que isso aí vai de F, hein? Então Shin percebeu que realmente esse era o tio dele, ouvindo a conversa, e ele não entendia nada sobre esse tal de jovem mestre. Então ele disse que o jovem mestre agora deveria entrar no carro, mas ele perguntou por quê, já que ele já estava indo para a escola. E então eles pararam 5 carros em frente à escola, e com certeza ele achou estranho essa atitude do seu tio, mas todas as pessoas que passavam se perguntavam o que estava acontecendo de verdade, se perguntando se eram mafiosos, já que essa doideira nunca tinha acontecido. O diretor não acreditou que poderia ser isso realmente, talvez o careca tivesse voltado para matar ele, mas Jin-Young agora estava preparado para sair, mas de repente todos os mafiosos começaram a sair e formar uma fila para ele. Até mesmo a Yeji e as suas amigas estavam observando, e o seu melhor amigo também, percebendo que alguém era realmente um mafioso na escola, quando de repente a pessoa que saiu era Jin-Young, e eles não acreditavam que esse cara era o filho de um mafioso. E então eles finalmente estavam mandando o jovem mestre para a escola depois de 17 anos, porém isso ocasionou um problema. Até mesmo as amigas de Yeji falaram que isso era doideira, já que não era o suficiente ele ser doidão, agora ele era filho de um mafioso, e os seus melhores amigos, que eram os maiores nerds das escolas, não acreditavam, já que era a primeira vez que eles estavam vendo aquilo, e não tinham noção de que realmente o amigo deles era um mafioso. Jong então percebeu que Jin-Young estava vindo e decidiu acompanhá-lo na entrada, e ele ficou feliz, já que agora pelo menos tinha uma pessoa andando com ele, mas ele se sentia muito estranho aceitando o destino dele, quando de repente as amigas da Yeji começaram a dizer que ela deveria ir em direção a ele e começar a dar em cima daquele bobalhão, mesmo que ele fosse um mafioso, e ela já começou a correr se aproximando dos dois, mas ela se aproximava mais do nosso protinha, que ela estava completamente apaixonada, e os dois amigos dele perceberam que ele tinha mudado completamente, já que agora ele até mesmo estava com a Yeji, que não tinha um histórico muito bom. Porém seu amigo perguntou se ele sabia dessa informação, mas ele disse que nunca tinha ouvido nada a respeito disso, mas ele deveria ter as suas razões. O diretor então começou a olhar para fora e viu uma careca reluzindo, porém aquele homem já começou a olhar para ele com um olhar bem sanguinário, dizendo tipo assim: se você fizer alguma coisa, sabe que
eu te mato. O diretor, porém, decidiu tomar uma atitude, chamando todos os membros poderosos da escola, dizendo que era realmente difícil acreditar que uma escola daquele nível estava com uma família de mafiosos dentro dela. Ele disse que era realmente isso, e eles estavam tumultuando muito o caminho sagrado para a escola, e poderia ser realmente muito perigoso e assustador ter uma família de mafiosos na escola, e seria realmente muito assustador ter um aluno mafioso, já que eles não sabiam o que poderia acontecer com ele se eles dessem uma nota vermelha pro aluno. Mas nesse exato momento, qual seria a atitude que eles poderiam tomar, já que eles não poderiam nem mesmo falar mal dele mais? O diretor então pensou que a única coisa que eles poderiam fazer, além de expulsar o garoto, seria mandar ele para outra escola. Essa seria a melhor atitude, aonde eles se sairiam livres, e isso seria transferência, mandar ele para outra escola, particularmente bem complicado, já que agora a transferência escolar iria mandar um dos melhores considerados alunos para outro lugar. A vice-presidente do conselho correu em direção ao presidente, dizendo que tinha um problema, já que Jin-Young era realmente de uma família de mafiosos. Ele nem mesmo acreditou que aquele carinha certinho e educado estava fazendo isso, então é por isso que teve todo aquele rebuliço de manhã, mas ele não entendeu nada. Ele disse que realmente não fazia ideia de nada daquilo, mas realmente ele era um garoto muito gentil e comportado. Ainda assim, era um jovem mestre de uma máfia. Porém, a menina disse que não sabia como ele tinha escondido tudo isso de todo mundo, mas ele disse que na verdade ele não estava escondendo nada, ele realmente era dessa forma. A menina até achou estranho, desacreditando, mas ele seria o seu sucessor e agora não poderia ser mais por causa do fato da família dele, dizendo que para a escola deles, onde eles tinham um modelo de aluno exemplar, aquilo era ridículo. E apesar de ele não ter nada futuramente ter uma conversa difícil para ele se tornar o presidente do conselho estudantil, quando entrou na sala, ele estava ouvindo muito barulho. Aquele menino que tinha cobrado ele no banheiro começou a chamar ele de desgraçado demoníaco. Rapaz, e ele realmente era um mafioso desgramado, então ele deveria sair daquela sala, e todos começaram a cochichar, dizendo que ele realmente estava se tornando maldoso. Até mesmo a sua melhor amiga, entre aspas, estava falando isso, e todos eles tinham mudado o semblante, pensando que realmente as pessoas que ele tinha ajudado por um bom tempo tinham se tornado seus inimigos agora. Mas os seus outros dois amigos, quando chegaram na sala, perguntaram se ele não iria entrar, e por que ele não tá entrando. Mas de repente ele já começou a entrar em choque, mas um choque tão fundo que ele começou a querer vomitar, então ele começou a correr. Mas quando ele chegou na frente do corredor, ele se encontrou com seus dois amigos, então ele perguntou se eles estavam bem, mas eles já começaram a fechar a cara e passaram direto pelo nosso protagonista. Ele já começou a chorar, perguntando o que estava acontecendo com eles, já que até eles estavam querendo tratar ele dessa forma, mas eles começaram a dizer a verdade, dizendo que eles não poderiam ser amigos de um mafioso, e ele deveria realmente, no mínimo, ter contado tudo isso pra eles, já que eles eram os melhores amigos dele. Mas ele disse que estava dizendo isso é verdade, e ele falou que agora ele acreditava, porque ele era realmente o filho de um mafioso. Ele disse que não queria contar dessa forma, porém, eles acreditaram, dizendo que realmente ele não queria contar, dizendo até mesmo que o seu tio era da máfia. Então, agora ele estava dando desculpinhas, dizendo que não era um mafioso, mas ele disse que era, e então o seu amigo já apontou o dedo, dizendo, sabia, ele é realmente um mafioso, e ele poderia ter menos contado antes, já que há 3 anos atrás, o seu amigo estava muito irritado com uma notícia sobre os mafiosos, enquanto o nosso prota agradecia que não era da máfia do urso, e então ele disse que iria se tornar um policial para prender todos eles. E nesse momento o nosso prota percebeu que ele odiava realmente os mafiosos, decidindo então não contar para ele a verdade, esperando o momento certo, e ele disse que ele perdeu a chance de contar, mas queria contar, mas o seu amigo disse que ele teve muitas chances durante 10 anos, e se realmente ele considerasse ele como um amigo, ele deveria ter contado isso há muito tempo. Mas então, os seus outros dois amigos começaram a chegar no corredor e se perguntando o que estava acontecendo, quando os dois nerds então disseram que seus amigos agora estavam ali, e que era um lutador e uma bulinadora, e que ele deveria realmente se aproveitar bem deles, parecendo que agora eles não eram bons o suficiente para andar com ele, e indo embora. Porém, nesse exato momento, enquanto a Yuji e o Jong se aproximaram, ele já caiu de joelhos chorando pra caramba, totalmente desmoronados, e levaram então ele pro lado de fora para tomar um ar. Porém, perguntaram o que estava
estava acontecendo com ele, já que ele deveria respirar um pouco, mas ele disse que realmente essa pressão estava muito forte, e aí o Jay já disse que isso era normal, já que todos iriam tratar ele dessa forma depois de descobrirem que ele era um mafioso, mas eles estavam ali. Jong, porém, ficou bem irritado com a resposta dela, e ela disse que realmente estava certa, então ele já quis dar uma fumada no cigarro dela, dizendo que ela se sentia melhor depois disso, e talvez ele ficaria também, mas os dois ficaram bem irritados, não concordando com isso, já que isso iria estragar o corpo dele. Porém, ele disse: se vai estragar o meu, por que você está estragando o seu? Mas ela disse que isso era o problema que ela tinha e que ela iria resolver futuramente. Mas se esse era o problema, ela ia parar agora mesmo, jogando no chão e pisando em cima. E ele disse que ele era um filho do mafioso, então, já que ele estava condenado ao erro mesmo, por que dele não entrar completamente nisso? Mas seu amigo Jong já disse que ele não deveria fazer isso, avisando que poderia acabar completamente com o corpo dele. Porém, Jong avisou que isso teria consequências no corpo. Porém, ele disse que seriam só alguns danos, mas iria aliviar ele muito. E as pessoas também continuariam tratando ele dessa forma. Eles viam ele como mafioso e isso era algo normal. E realmente, as pessoas consideravam ele uma pessoa bem intimidadora e contavam coisas que ele fazia, mas ao mesmo tempo não fazia. Depois disso, então, ele agradeceu aos seus amigos por cuidarem dele e não deixarem ele se acabar. Agora, ele tinha recebido uma ligação do presidente do conselho e ele precisava resolver algumas coisas. E ele se perguntava se realmente ele iria ficar bem, mas eles não sabiam se isso realmente iria acontecer. E agora, ele teria que enfrentar o presidente do conselho, já que esse cara queria que ele se tornasse o futuro presidente, mas isso seria impossível se ele continuasse sendo um mafioso. E ele então perguntou se realmente ele estava envolvido com a máfia. Ele disse que era claro, já que isso mudaria completamente a reputação da escola deles, e o fato de uma pessoa de bom coração como ele, filho de uma família de mafiosos, era completamente decepcionante. E ele iria conversar com os professores depois de conversar com ele, e não achava que fosse necessário mais. Porém, Ji-Young disse que ele deveria fazer o que ele quisesse. Ele olhou seriamente para Ji-Young, dizendo que ele não era assim, e ele não agia dessa forma. Ele perguntou: eu não sou assim? Como que eu não sou assim? Ele viveu sendo o mais gentil que ele pôde por 10 anos, e as pessoas tratavam ele tão diferente, e só por causa de algo que aconteceu esta manhã, eles estavam dizendo que ele deveria continuar sendo gentil, como e ignorar tudo isso, já que as pessoas queriam que ele continuasse sendo gentil dessa forma, só que o cara tava tão forte que ele quebrou a porta de ferro, meu irmão. O vice-presidente então perguntou o que ele pretendia fazer dali em diante: ser um mafioso e assumir o negócio da família, ou realmente se tornar alguém decente para a sociedade. E depois, ele disse que ele deveria desistir da escola se ele fosse seguir esse rumo. Porém, ele respondeu ao presidente que ele iria fazer como ele quisesse e que ele não deveria se preocupar com isso. Mas o presidente percebeu que ele realmente era um cara gentil e ele só estava com raiva no momento, já que as pessoas estavam tratando ele mal por ser só o filho de um mafioso. E depois disso, a equipe dos mafiosos jogaram realmente o Shin numa vala, dizendo que ele deveria sair da escola se quisesse continuar vivo, e ele deveria ter escolhido um oponente na sua altura e no seu nível, e ele até mesmo pediu desculpas, enquanto os mafiosos foram embora, dizendo que eles agora iriam parar de bater naquele moleque. Mas quando eles foram embora, se ele tentasse algum esqueminha contra o Ji-Young, ele seria realmente morto, e ele ficou bem quietinho, aceitando a direção deles, mas ele estava bem irritado, já que como aquele garoto poderia ser considerado um oponente que estava acima do seu nível, e ele queria encontrar ele e acabar com ele de todas as formas, mas para isso ele precisaria de um plano bem bolado, e com certeza ele poderia fazer alguma coisa com a sua mini vingança, talvez até mesmo acabando com os sentimentos do cara. Mas antes disso ele precisaria de informação, descobrindo a fraqueza dele. Decidiram então ligar para Han Soo-jin enquanto xingava ela, dizendo que tinha certeza que se ele pudesse conversar com ela, iria descobrir a fraqueza, mas a questão é se ela ainda gostava dele. Então ele ligou para ela e no mesmo momento ela já atendeu o telefone, dizendo que se isso acontecesse, ele não iria morrer sozinho, mas ele ia levar essa mulher para a cova. Então depois disso, as amigas da Lia-ji começaram a se aproximar e o Jong disse que realmente iria sair dali, já que ele não tinha muita coisa para conversar com elas, e eles então se despediram. Mas depois disso, ele começou a observar o melhor amigo do nosso prota, o Park Jun-yoon, bem decepcionado, e começou a conversar com ele. Ele perguntou o que foi, mas viu que o cara era um brutamonte e já decidiu ficar quietinho. Mas ele começou a dizer que não sabia o porquê dos dois terem brigado, mas o Ji-Young também era uma pessoa do bem, realmente
realmente isso era muito complicado, já que agora a escola inteira tinha virado as costas para ele, e até mesmo o seu melhor amigo tinha feito isso também. Mas ele disse que ele era amigo desde a pré-escola, e ele deveria ter contado ao menos para ele, e realmente ele deveria achar que aquilo não era muito fácil de ter sido contado, e o porquê dele não ter conversado com ele antes, já que ele talvez não tivesse uma forma de dizer isso, já que ele viveu sendo gentil com os outros a vida inteira. E mesmo apesar deles saberem que Jin-Young era o filho de um mafioso, porém mesmo assim ele disse que as pessoas vendo que ele era um mafioso continuavam apontando o dedo para ele. Ele chamou por Jung, porém ele perguntou o que era. Ele disse que não tinha medo de Jin-Young, mesmo ele sendo de uma família de mafiosos, já que ele era forte, mas diferente de um fracassado como ele. Mas ele também disse que ele tinha medo, e ele não era de ferro não, se aqueles caras viessem contra ele, ele morria. Mas Jong disse que não fazia muito tempo que ele tinha se encontrado com um dos tios deles, e ele era um cara na verdade bem legal, dizendo que ele deveria dar uma chance para o seu amigo e pensar melhor nessa situação. E então ele começou a se cobrar, já que ele tinha entendido tudo errado, já que ele foi muito precipitado e disse todas aquelas coisas horríveis para ele, porque ele se sentiu triste e decepcionado, pensando que ele era na verdade um amigo horrível, quando decidiu entrar na sala e procurar pelo seu amigo, mas ele não estava lá. E então perguntou aonde ele tinha ido, e seu amigo perguntou realmente se ele iria se desculpar com ele, já que ele tinha mentido por 10 anos, mas ele queria perguntar isso diretamente para ele, e depois disso conversar e resolver as coisas. Quando então dois marmanjos entraram na sala e começaram a bater neles, dizendo que eles queriam encontrar esse tal de mafioso, mas em questão de instantes, o nosso Jong já chegou na sala e resolveu tudo com uma piscada de olhar, e eles saíram correndo, vendo a altura dele. Os amigos de Jin já estavam planejando vazar daquela escola, já que tinha um mafioso na área e realmente aquele anel era de um deles, e então ele acabou sofrendo pra caramba com aquele cara, já que ele teve que dedurar o Shin por causa de tudo isso, e eles deveriam sair daquela escola o mais rápido possível antes que ele se lascasse, ou até mesmo que o Shin se tornasse maluco e tentasse alguma coisa. E então, aquela menina começou a ir em direção ao Shin, porém ela estranhou que ele tava careca. Ele de repente, ele perguntou o que tinha acontecido com a cara dele, enquanto eles se encontraram. Porém, ele começou a perguntar se tinha alguma coisa de errado com aquela família de mafioso. Ele até mesmo começou a dizer que ele chamou a máfia dele e começou a bater nele com os 10 tios dele, e a cara dele acabou ficando desse jeito, ele nem pôde fazer nada, e ela começou a acreditar, pensando se isso era realmente verdade, já que Jin-Young tinha se tornado uma pessoa tão má assim. Mas, de qualquer forma, ele perguntou ao Sojin se ele sabia alguma fraqueza de Jin-Young, porém, ela começou a pensar e disse que não sabia nada a respeito, mas precisaria pensar com o tempo e talvez até perguntar para ele. Ele então perguntou se tinha algum segredo ou algo que ele pudesse usar de alguma forma para se defender, e ela realmente disse que não sabia, mas talvez conseguiria para ele. Ele até mesmo disse que eles eram amigos de infância, e realmente ela deveria saber alguma coisa, e se ela não soubesse, já que ele era um mafioso, deveria conhecer alguma coisa da família dele, ou até mesmo uma fraqueza da casa. E então, ela disse que talvez devesse incluir as pessoas ao redor dele, e isso poderia ser usado como fraqueza, e ele percebeu que a pessoa que estava mais ao redor dele, que ele mais amava, era essa garota. Depois de se aproximar dele, acabou acontecendo tudo isso com ele, e ele iria querer a sua vingança, mas ele decidiu que iria realmente reatar o namoro com ela e depois fazer umas coisinhas. Então ele já convidou ela para comer a comida, se é que vocês me entendem. E então ela perguntou se eles estavam namorando de novo, e ele então levantou a mão para ela, fazendo um carinho na cabeça, dizendo que era claro. E ela começou a ficar muito feliz, perguntando por que ele tinha raspado a cabeça, e ele disse que estava muito calor, já levando ela para casa dele, basicamente o abatedouro. Rapaz, eu não... Continua ligado aí que provavelmente vai ter vingança, e eu não sei se vai ser de uma forma muito boa.